prazer de encontrá-los. Eu era pra voar. Tá bom, chega. Vamos lá de EAD, galerinha. Vamos de EAD. Vamos de EAD. Pessoal, bom dia. Um prazer estar com vocês de novo. É muito estranho dar aula se olhando, velho. Tem uma telona aqui na minha frente, eu tô me vendo aqui. Massa, show de bola. Então vamos embora, vamos embora. Pessoais, sejam bem-vindos ao Núcleo EAD, a maior plataforma de ensinos do Brasil. Galera, é um prazer estar com vocês de novo, apesar de nós estarmos um pouquinho distantes agora, mas eu tô vendo as mensagens de vocês aqui no canto do bate-papo e eu tô até com vontade de chorar, não vou mentir, morrendo de saudade. Véio. Você chega aqui no núcleo, vê o núcleo vazio e chega a dar uma dorzinha assim no coração. Mas eu tô vendo aí a mensagem de Samira, de Lulu, de Lucas Couto, de Sara, e eu vou lembrando da imagem da galera e a saudade vai batendo, mas é isso aí. Ontem, não sei se foi ontem, não, domingo, eu fiz uma reuniãozinha pelo Zoom com o pessoal da Específica, e nessa reunião pelo Zoom a gente fez um bate-papo sobre esse momento que a gente está vivendo. Antes de começar a nossa aula, que é uma aula super tranquila, eu acho que a maioria de vocês já está com a apostila, eu queria conversar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, que é um momento um pouquinho complicado na nossa história. Meu cabelo está horrível, eu vou ter que furar a quarentena para cortar, porque chegou numa situação periclitante. Mas, pessoal, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo preocupado com produtividade, mas não se preocupem que todo mundo está com a produtividade um pouquinho mais embaixo. Eu também estou com a produtividade um pouquinho mais baixa, eu não consigo estudar como eu estudava antes, eu não consigo produzir como eu produzia antes, eu não consigo fazer a apostila como eu fazia antes, isso é completamente normal. Parece que quanto menos coisa a gente tem que fazer ao longo do dia, menos coisa a gente faz, né? Mas, gente, é completamente normal essa queda de produtividade. Agora não é hora de você estar preocupado com produtividade, não. Agora é hora de você estar preocupado, ó, com isso aqui. A saúde mental de vocês é muito mais importante, porque uma coisa eu tenho certeza, que é que a pandemia vai passar. Com certeza essa pandemia vai passar. Ela vai demorar um pouquinho, mas ela vai passar. Agora, isso aqui vai ficar por muito tempo. Então, pessoal, eu queria dizer para vocês que cuidem muito da saúde mental de vocês e mesmo com ou sem pandemia, nada mudou. Nada mudou. Por quê? As coisas mais importantes da minha vida são 4. Minha família é a coisa mais importante da minha vida. Aliás, vamos mudar a ordem. A espiritualidade é a coisa mais importante na minha vida. Minha família é a segunda coisa mais importante da minha vida. E quando eu falo minha família, eu incluo amigos, namorada, etc. A terceira coisa mais importante da minha vida é o trabalho. E a quarta coisa mais importante da minha vida são os estudos. Pessoal, aí a gente está no meio de uma pandemia. Você, não, mudou tudo, mudou tudo, mudou tudo. As 4 coisas mais importantes da minha vida continuam sendo as mesmas. Tá pra dentro? Tá encostando no pescoço? Acho que assim melhor. Melhorou. As 4 coisas mais importantes da vida continuam sendo as mesmas. Eu continuo tendo que trabalhar minha espiritualidade, eu continuo tendo que cuidar da minha família, amar os meus amigos, etc. Eu continuo amando o que eu faço, amando o meu trabalho, e eu continuo também amando as coisas que eu estudo. Então, gente, na verdade, nada mudou. Agora, você tem que lutar com as armas que você tem. Você tem que lutar com as armas que você tem. Se você só pode assistir, se a gente só pode trabalhar com a aula EAD, é o que a gente tem. Então, a gente vai fazer dessa forma. Tudo bem? Então, gente, eu quero que vocês aproveitem ao máximo essa aula EAD. Eu sei que às vezes é complicado estudar em casa, porque estudar em casa às vezes tem muito barulho. Às vezes tem muito barulho, às vezes tem muito barulho, às vezes os pais não entendem um pouquinho que a gente precisa de silêncio. Mas, galera, é uma situação complicada para todo mundo. Esse ano é um ano atípico. Geralmente, quem é que passa? É quem estuda mais, né? E quem está mais bem preparado lá no dia. Esse ano, quem é que vai passar, provavelmente? É aquela pessoa que conseguiu lidar melhor com esse momento de pandemia. É aquela pessoa que, mesmo nessa situação, ela manteve o foco e ela conseguiu fazer o que podia. Então, faça o que você pode. O que não está a seu alcance, não tem o que você fazer. Eu, particularmente, não vejo mais notícia. Toda vez que eu abro o jornal morreu 10, morreu 30, morreu 400, morreu 500, morreu 600. O que eu posso fazer em relação a isso? Eu não posso fazer nada. Então, se eu não posso fazer nada, paciência. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso continuar me melhorando, eu posso continuar cuidando da minha família, eu posso continuar trabalhando minha espiritualidade. Então, tudo que está ao meu alcance, eu faço. Então, galera, aproveita essa pandemia, aproveita essa quarentena para renovar valores que você tinha antes, para aquela relação com sua família que geralmente é um pouco distante. Aproveita para trabalhar isso. Eu acho engraçado que quando eu estava trabalhando muito antes da pandemia, minha mãe falava assim:
Tô estranhando. Luiz Filho passou o dia em casa hoje, porque geralmente eu passo o dia correndo, né? Fora de casa. Aí quando foi ontem, aliás, ontem não, segunda-feira passada eu saí para gravar aula e não avisei a meus pais. A minha mãe me ligou, meu filho tá onde? Eu disse, oxe, mãe, tô gravando aula. Aí lá, Maria, já tô desacostumada com meu filho fora de casa. É interessante como as coisas mudam em tão pouco tempo. Quem diria que há 4 meses atrás tu ia pensar que tu ia estar assistindo aula no núcleo EAD? Nem a gente imaginava que a gente ia ter que estar trabalhando EAD. Mas é o que a gente tem. Nós vamos trabalhar da melhor forma possível com aquilo que a gente tem. Então vamos embora, galera. Vamos voltar. Estou morrendo de saudade de vocês. E a gente vai trabalhar uma aula bem simples. Como eu falei para vocês, sempre depois de uma lapada, vai vir uma alisada. Então, uma lapada e uma alisada. A aula que vocês tiveram antes do recesso foi a aula de funções inorgânicas, que era uma lapada, né? Vocês viram ácidos, viram bases, viram sais, viram óxidos. Vocês só faltaram ficar doido com ácidos, bases, sais e óxidos, que é um conteúdo grande para um baralho. Mas aí vocês tiveram recesso e nós vamos voltar com uma aula bem light de conceitos básicos. Geralmente, essa é a primeira aula do ano. Por que eu coloquei essa aula como a 10ª aula do ano? Porque, pessoal, depois que você vê a atomística todinha, essa parte de conceitos básicos fica muito simples. Vamos trabalhar ela, tá bom? Então, primeiro, nós vamos começar essa aula com conceitos que você já conhece, conceitos bem basicão mesmo, e a gente vai subindo e tornando a parada cada vez mais complexa. Landim, eu vou encontrar na minha prova, eu vou escrever maior, viu, Luísa? Não se preocupa, não. Landim, eu vou encontrar nas minhas questões do Enem questões específicas sobre conceitos básicos? Provavelmente não. Mas esses conceitos básicos são necessários para tu resolver aquelas questões que não tem nada a ver com nada, vocês estão ligados? Por exemplo, você já viu na questão do Enem que tem um textão que está falando uma coisa que não tem nada a ver com nada. Aí tu, meu Deus, que porra é essa? Os conceitos básicos, eles te ajudam a entender essas questões, porque tem questões do Enem que não são de nenhum assunto específico. Eles trazem uma situação e quer que tu resolva essa situação. Com os conceitos básicos, facilita muito esse entendimento, tá bom? Então vamos começar. A imagem, estão reclamando um pouquinho da imagem, dizendo que tá meio trelosa. Vamos ver aqui se a gente dá uma ajeitada na imagem. Opa. Melhorou? Coloca aí no bate-papo se melhorou. Coloca aí, ó, no bate-papo se melhorou. Não. Luiz, é teu computador que é ruim. Tu fica comprando o computador do Beco da Poeira e quer que a gente resolva aqui, minha amiga? Se vire. Pode ser a internet de vocês também, viu? Pode ser a internet de vocês. Liga pra Brisanet, diga, ó, seu vagabundo. Não é época de uma pandemia, eu tentando assistir aula aqui. Vamos lá, eu escrevo maior para tentar compensar. Então, galera, Tiagão, tu bota o slide aí pra galera ver? Então, galera, se liga só, vamos começar a nossa aula. A nossa aula é sobre conceitos básicos. É bem gostosinho. Olha aí que slide bonito. Vamos lá. Gente. Vocês estão vendo a tela? Estão conseguindo ver a tela? Massa. Então, vamos lá. Pode passar. Tem um passador? Opa, peraí que tem um passador de slide aqui. Deixa eu só tacar o gel nele aqui. Vamos lá, tem um passadorzinho de slide aqui e vamos embora. Galera, então hoje nós vamos, voltando aqui da nossa pandemia, tá beleza? Pronto. Voltando aqui da nossa pandemia, no assunto de química, vamos falar sobre conceitos básicos. Eu quero definir para vocês, inicialmente, 3 coisinhas. Primeiro, vamos lá. O que é matéria? Ei, essa foi a primeira pergunta que eu fiz para ti no começo do ano, lá na primeira aula de modelos atômicos. Lembra que quando eu falava de modelos atômicos, eu dizia o seguinte, ó, que os gregos eles tinham a necessidade de explicar de onde é que vinha a matéria. E nós conceituamos. Eu lembro até que a sala do auditório ela é dividida em 2 pedaços, né? Aí eu fazia assim, pessoal, o que é matéria? Vamos lá, todo mundo. Fala aí na tua casa. É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ó, lembra de fazer associação? É tudo que tem, aponta para um lado, massa e ocupa lugar no espaço. Aponta para o outro lado. Então, esse é o conceito de matéria. Faz aí no teu resuminho. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Portanto, eu sou matéria? Sou. O pessoal está me vendo no cantinho? Né? Massa. Show. Então, eu sou matéria? Sou. Esse passador de slide é matéria? É. Esse quadro é matéria? É. Por quê? Porque tudo isso que eu estou falando tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo bem? E lhe digo mais. O ar atmosférico é matéria? É, porque o ar atmosférico tem massa e ocupa lugar no espaço. É só você passar a mão assim, ó, no ar. Você não sente o vento batendo na sua mão? Se você sente o vento batendo na sua mão, é porque ele tem massa e ocupa lugar no espaço. Portanto, ele é matéria. Então, gente, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E nós temos que fazer um conflito entre matéria e energia.
O que é matéria e o que é energia? Preste atenção. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E energia? Energia não tem massa. Pessoal, energia é tudo aquilo capaz de transformar a matéria. Por exemplo, a energia térmica é capaz de transformar a matéria? Ora, pois. Se você tacar energia térmica num papel, queima ele, não é não? Energia mecânica é capaz de transformar a matéria? Se você pegar uma tábua e largar a mãozada no meio da tábua, a tábua quebra no meio. A energia elétrica é capaz de transformar a matéria? Se você fizer a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, você vai produzir uma reação química? Vai. Então, matéria é tudo que tem massa ou ocupa lugar no espaço. E o que é que nós podemos definir como energia? Gente, energia é um conceito que é um pouco complexo de você definir. Mas, de certa forma, vamos definir assim. Energia é tudo aquilo que é capaz de exercer uma transformação na matéria. Então, energia é aquilo que é capaz de transformar a matéria. Tudo bem? Lembrando que essa matéria, ela pode estar em 3 estados físicos. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. E já já nós vamos falar desses estados físicos, tá bom? Tudo bem? Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tem 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E energia é tudo aquilo capaz de transformar a matéria. Ok. Pessoal, e o que seria corpo? O que é um corpo? Um corpo é nada mais nada menos, gente, que uma porção limitada de matéria. Como assim, Landim? É tipo assim, ó. Se eu não falar quanto de matéria eu tenho, aí vai ser só matéria. Agora, se eu limitar, se eu fizer uma porção de matéria, eu estou falando de um corpo. Por exemplo, eu falei assim, madeira. Eu falei quanto de madeira eu tenho? Não. Falei madeira. Então, sei lá, é infinito. Madeira. Eu falei 1 quilo de madeira? Não. Eu falei um tronco de madeira? Não. Eu falei alguma coisa de madeira? Não, eu só falei madeira. Então, madeira é o quê? Matéria. Porque tem massa e ocupa lugar no espaço. O que seria um corpo? Presta atenção. Uma tábua. Uma tábua é um corpo. Por que uma tábua é um corpo? Porque quando eu falo uma tábua, eu estou limitando a matéria. Então, pessoal, o corpo é uma porção limitada de matéria. Anota aí no seu esquema. Corpo é uma porção limitada de matéria. Então, quando eu falar um tronco de uma árvore, é um corpo. Uma tábua é um corpo. Se eu falar só assim, fala aí no bate-papo, fala aí no bate-papo, fala aí no bate-papo. Se quiser, liga o microfone para falar comigo. Vai, liga o microfone para falar comigo. Se eu falar assim, ó, ferro. É matéria ou é corpo? Ferro. Fala aí no bate-papo, então fala aí no microfone. Liga aí o microfone para falar comigo aí, alguém, vai. Tô com saudade de ouvir a voz de vocês. Alguém liga aí o microfone, vai. E aí, ferro. Ferro é o quê? Falei ferro. Ferro é show de bola. Ferro é matéria. Perfeito, Lulu. Perfeito, Paloma. Ferro é matéria. Eu só falei assim, ferro. Agora, se eu te disser assim, ó, uma barra de ferro, aí a matéria é corpo. Agora, é corpo. Porque quando eu me limito, eu estou diante de um corpo. Então, matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo é uma porção limitada de matéria. Show de bola. E o que é um objeto? Pessoal, um objeto é um corpo, ou seja, é um pedaço de matéria. Grava assim, o corpo é um pedaço de matéria. Um objeto é um corpo que tem uma função, que é usado para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu falo ferro, é matéria. Quando eu falo uma barra de ferro, é um corpo. Agora, quando eu falo uma espada de ferro, é um objeto. Por quê? Porque ele tem uma finalidade. Ele é usado para matar pessoas. Tudo bem? Então, o objeto, ele tem uma função. Isso é muito importante de você saber. Beleza? Beleza. Não, sou eu não que estou escrevendo, não. É algum aluno que está escrevendo aí, está frescando. Botou o quê? Landim, lindo, babu. Galera é fresca, viu? Não risca um slide não, seus caras te batam. A galera tá metendo a riscada no slide. Bora lá. Deixa de acanaiar, bicho acanaiado. Gente, não sou eu não. Pronto, beleza. Então, galera, fica bem definido. Matéria, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Corpo é um pedaço de matéria, uma porção limitada de matéria. E objeto é uma matéria que tem uma função. Ela tem uma finalidade, ela é usada para alguma coisa. Tudo bem? Ó, essa imagem, ela representa muito bem o que é cada uma dessas coisas. Quando você vê a árvore que está aí no canto da sua tela, a árvore é matéria. Eu falo só assim, madeira, matéria. Árvore, matéria. Agora, quando eu falo um tronco,
Ou então quando eu falo um pedaço de, sei lá, uma tábua, aí eu estou falando de um corpo, porque eu estou limitando. Agora, quando eu falo uma mesa, uma cadeira, aí é um objeto, porque ele tem uma função. Tudo bem? Olha aí mais um exemplo. A primeira linhazinha de cima, madeira é matéria, tábua de madeira é um corpo, a mesa de madeira é um objeto. Quando eu falo ouro, ouro é matéria. Quando eu falo uma barra de ouro, eu estou limitando eu estou limitando essa matéria. Então é um corpo. E quando eu falo anel de ouro, é um objeto. Granito é matéria. Pedaço de granito é um corpo. Uma estátua de granito é um objeto. Tudo bem? Então essa é a diferença entre matéria, corpo e objeto. Pessoal, e o que é um sistema? Presta atenção, pelo amor de Deus, senão lhe dou uma mãozada via EAD. Galera, um sistema é um ambiente que você está estudando. Então se eu falo, por exemplo, ó pessoal, agora nós vamos ver as reações que ocorrem no apodrecimento de uma goiaba que foi soltada no, sei lá, no chão. Qual o sistema? É a goiaba. Se eu fizer o seguinte, ó pessoal, nós vamos estudar o comportamento de uma solução quando ela é aquecida. Qual o sistema? O recipiente da solução. Então anote aí, o que é sistema? É um ambiente que eu estou estudando. É um ambiente em estudo. E esse sistema, ele pode ser classificado de 3 formas. Vamos lá. Primeira maneira que eu posso classificar um sistema. Um sistema, ó, presta atenção, ele pode ser aberto, fechado ou isolado. Qual é a diferença entre os 3? Tiagão, bota a imagem só para mim aqui, para eu copiar aqui no quadro. Interromper o compartilhamento. Vamos lá, presta atenção. Quando eu estou diante de um sistema aberto, imagina aqui que eu estou estudando um recipiente, tá certo? O que é um sistema aberto? Gente, como o próprio nome diz, o bicho é aberto. Ó. E o que significa dizer que o bicho é aberto? Significa que a matéria pode entrar e sair, a matéria ela pode entrar e sair desse sistema, assim como a energia... Oi? Repete a definição de sistema. É um ambiente em estudo, viu, Sabrina? Sistema é um ambiente que eu estou estudando. Então, tanto a matéria quanto a energia, elas podem entrar e sair livremente do sistema. Eu vou lhe dar um exemplo de um sistema, ó, presta atenção. No sistema aberto. Se eu pegar um papel, colocar dentro de um copo aberto. De novo, eu peguei um papel e coloquei dentro de um copo aberto. Se eu pegar um papel e colocar dentro de um copo aberto e queimar esse papel. Pergunta, a massa está saindo do sistema, sim ou não? Bota aí no bate-papo. Se eu queimar o papel dentro de um copo aberto, a massa está saindo do sistema, sim ou não? Quando eu queimo o papel, eu não libero gases, eu não libero fuligem, então a massa sai do sistema. Então, galera, o sistema aberto, a matéria, ela sai e entra no sistema. Se eu cuspir no copo, a matéria entra no sistema? Entra. Então, galera, no sistema aberto, a matéria entra e sai livremente. É por isso que se eu queimar um papel, ele tanto joga a matéria para fora, como eu posso jogar a matéria para dentro. E quando eu queimo o papel, gente, se eu pegar no copo, o copo vai estar quente ou frio? Fala aí no bate-papo. Se eu pegar no copo, o copo vai estar quente ou frio? Eu tô ligado, galera. Tem um delayzinho. Quente. O copo fica quente. Se eu tô sentindo o copo quente, significa que o sistema, ele também troca energia. Beleza? Então, o sistema aberto, ele troca tanto massa quanto energia. Anota aí. Um sistema aberto, ele troca tanto massa quanto energia. Se eu colocar esse copo dentro da geladeira, o copo vai ficar frio ou vai ficar quente? Eu peguei o copo aberto e coloquei o copo dentro da geladeira. Ele vai ficar frio ou vai ficar quente? Ele vai ficar? Bate-papo, vai. Ele vai ficar frio. Ele vai ficar frio. Show de bola. Por quê? Porque ele também perde calor para o ambiente. Então, eu vou repetir. Se liga só. O que é um sistema aberto? É um sistema que troca massa. A massa entra e sai livremente do sistema, mas ele também troca energia. É o exemplo que eu dei de um recipiente aberto onde eu queimo papel. Por exemplo, um copo que eu estou queimando um papel. A massa sai do copo, porque quando o papel queima, ele libera fumaça, libera fuligem e tudo isso vai sair do copo. Assim como também eu posso chegar lá e cuspir no copo, eu estou jogando massa lá dentro. E se eu pegar no copo, eu sinto ele quente. Então isso significa que ele troca massa, a fumaça lá saindo, por exemplo, e ele troca energia, eu sentindo lá o copo quente, beleza? Aí Vitor perguntou, mas na maioria das questões se considera o sistema fechado, certo?
Aí depende da questão, depende do que a questão está falando. Agora, vamos lá. O que é um sistema fechado? Galera, um sistema fechado, como o próprio nome diz, eu não tenho... É diferente do sistema aberto. O sistema aberto, ele está em contato direto com o ambiente. No sistema fechado, por sua vez, ó, vou fechar o sistema. Fechei. No sistema fechado, ele não está diretamente em contato com o ambiente. Então é mais ou menos assim. Eu peguei o copo que eu estava falando para vocês e coloquei uma tampa nesse copo. Coloquei uma tampa. Agora, eu vou queimar o papel aqui dentro. Lembra lá que eu estou pegando papel e eu vou queimar o papel aqui dentro. Queimei o papel. Queimei o papel. Ele vai liberar gases, não vai? Ele vai liberar gases, não vai? Vai liberar gases. Pergunta, e por favor, interajam comigo, faz de conta que eu estou dando aula para vocês na sala de aula, falem aí no bate-papo. Quando eu queimo o papel, essa fumaça e essa fuligem que é liberada, o sistema estando fechado, ó, o copo agora está com a tampa, a fumaça sai? Sim ou não? A fumaça não sai. Perfeito, a fumaça não sai. Então, quando eu estou diante de um sistema agora fechado, a massa nem entra, nem sai. Então, o sistema fechado, ele não troca massa. Ele não troca massa. O que que isso significa? Que se eu pesar esse copo e ele der, sei lá, 10 gramas, depois de 10 minutos de combustão, ele vai continuar tendo 10 gramas, porque a massa nem entra nem sai. Isso é um sistema fechado. Agora pergunta, esse copo está tampado. Está tampado o copo. Ele não perde gás, né? Se eu cuspir nele, meu cuspe entra no copo? Não entra também, né? Não entra também. Não troca massa o sistema fechado. Agora, responde aí no bate-papo. Responde aí no bate-papo. O papel queimando dentro do copo. O copo fica quente? O copo fica quente? Perfeito. O copo fica quente. É muito legal essa interação de vocês. Por favor, interajam comigo. O copo fica quente. Então, isso significa que o sistema troca ou não troca energia? O sistema troca ou não troca energia? Se eu sinto o copo quente, ele troca ou não troca energia? Ele troca energia. Então, preste atenção. O sistema fechado, ele não troca massa, mas ele troca energia. Troca. E troca com quem? Com o ambiente, né? Com o ambiente. Beleza? Dino perguntou, Landinho, fechado é a mesma coisa de hermeticamente fechado? Cara, hermeticamente fechado é um recipiente que ele tem um vácuo. Ele ainda tem um vácuo. Hermeticamente fechado, ele não chega a ser um sistema isolado. Ele é um sistema fechado que é menos sensível à troca de calor. Tá certo? Então, galera, vamos lá. Recapitulando. Sistema aberto, ele troca massa e energia com o ambiente. E o sistema fechado, ele não troca massa, mas ele troca energia. Tudo bem? Vamos embora, vamos continuando. Vou pegar aqui o apagador. Vou pegar aqui o apagador voado. Passar um álcool em gel aqui no apagador, né? Porque vai que é de vantagem com coronavírus. Amigo, outra cor não, mas precavido. Homem é, viu? Beleza, 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 beleza. Ficou linda a minha mão com álcool em gel e o pincel. Vamos lá. Pessoal, limpar no short mesmo. E aí isso é um problema para eu do futuro lavar o short. Pessoal, então vamos lá. Vou apagar aqui. Nós falamos o que é um sistema aberto. Nós falamos o que é um sistema fechado. Agora vamos para o último tipo de sistema, que é o sistema isolado. Gente, no sistema isolado, preste muita atenção. O sistema isolado é um sistema que, além de estar fechado, além dele estar fechado, ao redor do recipiente, eu tenho um isolante térmico. Galera, o calor, para se propagar, ele precisa de um meio, não é isso? Dentro desse isolante térmico, eu posso ter uma região aqui de vácuo. Eu posso ter uma região aqui de vácuo. Tudo bem? Alguns outros isolantes térmicos, ao invés de ter uma região de vácuo, eles têm aqui algum material que não consegue conduzir calor. De qualquer forma, o recipiente ele é circundado por um isolante térmico. Por um isolante térmico. Show de bola. Vou colocar o papel aqui dentro. Queimei o papel. Pergunta: os gases que são liberados, eles saem desse recipiente, sim ou não? Fala aí no bate-papo.
Não. Boa, Pedrão. Boa, Paloma. Não saem. Não saem. Então, esse sistema não troca massa. Não troca massa. Perfeito. Então, a massa ela vai se conservar. A garrafa térmica é um exemplo desse sistema? Teoricamente era para ser. Teoricamente era para ser. Mas tu sabe que a garrafa térmica ela não consegue conservar o dia todo, né? Ela só dá uma retardada. Teoricamente ela é para ser. Ela tenta imitar esse sistema, mas não consegue. Tá bom? Garrafa térmica teoricamente era para ser. Viu? As questões elas consideram a garrafa térmica como um sistema desse. Gente, outra pergunta. Queimei lá o papel. Como eu tenho um isolante térmico, eu vou sentir esse meu recipiente quente, sim ou não? Não, eu não sinto o recipiente quente. Show de bola. Isso significa que não troca massa, nem troca energia. Não troca massa, nem troca energia. O nome desse sistema aqui é isolado. Então você agora vai repetir aí na sua casa, ó. Repita aí na sua casa, ó. Sistema aberto. Troca massa? Troca. Troca energia? Troca. Sistema aberto é troca-troca. Troca tudo, beleza? Sistema fechado, troca massa? Não. Mas troca energia? Troca. Sistema isolado, troca massa? Não. E troca energia? Também não. Tranquilo? Show de bola. Beleza. Então isso é um sistema. Eu posso caracterizar o sistema também como homogêneo e como heterogêneo. Mas antes, bota aí no slide, Thiagão, por favor, só para mostrar a imagem para a galera. Vou mostrar aí uma imagem para a galera. Botar piche, Maria. Vou botar apaga aqui. Pronto, olha aí essa imagem, pessoal. Essa imagem resume bem o que eu estou falando para vocês. Essa imagem resume bem o que eu estou falando para vocês. O sistema aberto, você vê que a energia e a matéria elas vão livremente. O sistema fechado, vocês veem que a matéria ela não consegue sair e entrar, mas a energia ela transloca livremente. E o sistema isolado, nem entra matéria, nem entra energia. Beleza? Massa, show de bola. Vamos embora. Acho que o passador aqui bugou. Meu passadorzinho. Tu passa aí? Pronto. De novo aí, galera. Mais uma imagem. Opa, deu certo. Sistema aberto. Troca-troca. Troca matéria e troca energia. Sistema fechado. Ele não troca matéria, mas troca energia. Tu vê que a matéria, que é a setinha amarela, ela não sai do sistema. O sistema isolado não troca nada, certo? Agora, galera, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria, que já já a gente volta a estudar os sistemas, tá bom? Vamos lá. Primeiro, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E agora eu quero comentar para vocês, comentar com vocês as propriedades gerais da matéria. Primeiro, existem dois tipos de propriedades. Aí você no seu resumo coloca assim: propriedades gerais da matéria. O que é uma propriedade geral da matéria? Galera, uma propriedade geral significa que toda matéria tem. Não importa se é ferro, se é madeira, se é borracha, se é plástico, se é o ar, se é o álcool em gel, não importa, não importa. Propriedades gerais é uma propriedade que toda a matéria tem, não importa qual seja a sua natureza. Já as propriedades específicas, que é o que a gente vai ver já já, cada um tem a sua. O ferro tem a sua, a madeira tem a sua. Eu vou dar um exemplo de cada uma. Uma propriedade geral, por exemplo, é a inércia. Toda matéria possui inércia. Uma propriedade específica, densidade. Cada matéria tem sua densidade. A densidade da madeira é uma, a densidade do ferro é outra, a densidade da água é outra, a do óleo é outra. Então, propriedades gerais, toda a matéria tem. E as propriedades específicas, ela é, como o próprio nome diz, específico de cada uma. Se liga só. Quais são as propriedades gerais da matéria? Coloca aí no teu resumo. 1. Inércia. Toda matéria apresenta inércia. E aí, vou fazer um apelo para você. Nós vamos ter que falar de física aqui. Mas pelo menos é o que é fácil na física. Que é pouca coisa, né? Que é pouca coisa na física que é fácil. Mas nós vamos falar de uma coisa fácil na física. É a inércia. Pessoal, o que é a inércia? Todo o corpo tende a manter... Coronavírus. Todo o corpo tende a manter sua posição, a menos que alguma força haja sobre ele para deslocá-lo. Ou seja, todo o corpo que está parado tende a permanecer parado. Isso é uma propriedade da matéria. Isso é uma propriedade da matéria. Então, primeira propriedade da matéria, a inércia. É uma propriedade que diz que toda matéria tende a permanecer parada, a menos que uma força haja sobre ela. Então, por exemplo, se eu colocar o passador de slide aqui em cima da minha mão, ele vai ficar aqui na minha mão. Se eu pegar o pincel e colocar aqui em cima da minha mão, ele vai ficar parado aqui na minha mão, a menos que uma força haja sobre ele. Beleza? Beleza. O pincel foi lá para a casa do chapéu. Vou ver se eu consigo pegar ele aqui sem derrubar tudo. Eu consigo. Tá aqui. Show de bola. Primeira propriedade, inércia. Segundo, massa. Gente, massa é uma coisa um pouquinho difícil de definir.
Mas massa reflete a quantidade de matéria que eu tenho ali. Então, massa é uma representação do quanto de matéria eu tenho em um determinado sistema. Então, basicamente, gente, é se eu juntar as moléculas tudinho e colocar na balança, vai dar a sua massa. Então, a massa reflete a quantidade de matéria que tem ali, tá certo? Extensão. Toda matéria, pessoal, é finita. Tem começo e fim. A extensão é o tamanho da matéria, tudo bem? Então, qualquer corpo que eu esteja falando, ele tem um começo e tem um fim. Isso é a extensão. Impenetrabilidade. Anota aí. Impenetrabilidade. Vamos lá. Então, de novo, inércia. O corpo tende a permanecer parado a menos que uma força haja sobre ele. Massa é o quanto de matéria eu tenho em um determinado corpo. Extensão é o tamanho dele, que tem começo e tem fim. E impenetrabilidade. Vamos lá. Anota aí. Quarto, impenetrabilidade. Já ouviu falar que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo? Isso, gente, reflete a impenetrabilidade da matéria. Porque, vê só, se eu pegar esse pincel, tem como esse pincel e esse passador de slide ocuparem o mesmo lugar no mesmo tempo? Não tem. Eu posso colocar um colado no outro, mas não tem como eu colocar os dois para ocuparem o mesmo espaço. Porque a matéria é impenetrável. Duas partículas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, porque a matéria é impenetrável, beleza? Beleza. Ai, meu Deus. Divisibilidade. Gente, toda matéria é divisível. O que significa que a matéria é divisível? Significa que você pode dividir em pedaços menores. Se eu pegar esse pincel e tacar uma faca no meio, eu vou dividir ele na metade do tamanho. Então, toda matéria, além de ser impenetrável, é divisível. Eu posso dividir a matéria. E é muito do que a gente faz no nosso dia a dia, né? Os processos industriais, geralmente, eles são processos que vão dividindo a matéria e vão trabalhando a matéria. Toda matéria também é descontínua. O que significa dizer que toda matéria é descontínua? Presta atenção. Quando eu digo para vocês que eu tenho uma barra de ferro, se você olhar para essa barra de ferro, você vai ver uma barrinha contínua, bem bonitinha. Mas se você for olhando átomo a átomo, você vai perceber que entre um átomo e outro existe um espaço. De novo, os átomos, vamos representar na forma de pincéis. Eu tenho uma barra de ferro, eu vejo uma barra só, né? Mas os átomos, na verdade, eles não são colados, encangados um no outro, não. Por quê? Lembra que o átomo tem duas regiões, quais são elas? Núcleo e eletrosfera. Lembra que a eletrosfera, teoricamente, é um grande espaço vazio, onde eu só tenho os elétrons. Então, o que é que acontece, pessoal? Tiagão, tu pode botar só na imagem para eu ver aqui o quadro, por favor? Deixa só o Tiagão colocar aqui o quadro para mostrar para vocês. Então, por que... Vamos lá. Presta atenção. Por que a matéria ela é descontínua? Por quê? Vamos supor que isso aqui seja uma barra de ferro. Se você olhar isso aqui a nível atômico, o que você vai ver? Você vai ver que um átomo, ele não está pregado no outro, não. Existe um espaço entre um átomo e outro. Existe um pequeno espaço entre um átomo e outro. Por isso que a matéria é descontínua, porque entre as partículas existe um espaço. Agora, esse espaço pode ser maior ou menor. Vamos lá. Qual dos três estados físicos os espaços entre as partículas é maior? Sólido, líquido ou gasoso? Fala aí no bate-papo. Qual dos três estados físicos? O gasoso, perfeito, Palominha. Gasoso. E qual dos três estados físicos o espaço entre as partículas é o menor possível? Fala aí, fala aí, fala aí. É no estado sólido. Perfeito, galera. Show de bola. Obrigado por estarem interagindo. Estou me sentindo mais próximo de vocês. Aí eu queria adicionar outra propriedade para vocês. Baseado na descontinuidade da matéria, nós podemos ter a compressibilidade. Anota essa aqui que ela não está no teu slide não, tá bom? Eu posso ter a compressibilidade. Pessoal, a matéria ela é compressível. Lógico, algumas mais, algumas menos. Por que a matéria é compressível? Gente, não existe espaço entre as partículas, então eu posso aplicar uma força e fazer com que esse espaço diminua. Eu estou comprimindo a matéria. Lógico, existem existem corpos que são mais compressíveis e corpos que são menos compressíveis. Tudo depende de quê? Tudo depende do espaço que eu tenho entre entre uma partícula e outra. Gente, o sólido, né, onde eu tenho as moléculas mais unidas, então as partículas sólidas, elas são muito ou pouco compressíveis. Falei aí no bate-papo, muito ou pouco compressíveis. O sólido é muito ou pouco compressível? É
Pouco, porque o espaço entre as moléculas já é pequeno, então eu posso comprimir só um pouquinho. Tudo bem? Agora o líquido, que eu tenho espaço maior, é muito ou pouco compressível? O líquido é muito ou pouco compressível? Muito, porque como o líquido tem mais espaço, é mais compressível. E o gás é muito, muito, muito ou só é muito compressível? Muito, muito, muito ou só muito compressível? O gás. Ele é muito, muito, muito. Beleza? Por isso que, ó, vamos lá. Se eu pegar uma seringa, tô com a seringa aqui na mão, faz de conta. Eu esqueci de trazer a seringa, eu ia trazer e esqueci, foi mal. Faz de conta que eu tô com a seringa aqui na minha mão. Se dentro dessa seringa eu coloquei areia, vou apertar o êmbolo. Esse êmbolo consegue ir muito para frente. O êmbolo da seringa, ele consegue ir muito para frente. Se eu colocar areia, o êmbolo da seringa consegue ir muito para frente? Não. Por quê? Porque a compressibilidade do estado sólido é pequena. Agora, se eu coloco água, o êmbolo vai mais ou menos para frente. Se eu coloco água, o êmbolo vai mais ou menos para frente. Vai mais. E se eu coloco um gás, eu coloco só o dedo assim na frente, o êmbolo vai mais ou menos. Mais ainda, perfeito. Agora presta atenção para você entender tudo. Ó, peguei uma seringa, faz conta que aqui é minha seringa. Coloquei o dedo na ponta. O que é que tem dentro dela? Teoricamente eu não coloquei nada, eu coloquei só o dedo na ponta. O que é que tem dentro dela nesse momento? Peguei uma seringa e coloquei só o dedo na ponta. O que é que tem dentro dela? Ar. Perfeito, o ar. E o ar é muito ou pouco compressível? Fala aí, muito ou pouco compressível o ar? O ar é muito ou pouco compressível? Muito. Então vou apertar a seringa. Ó, o êmbolo indo para frente. Ó, o êmbolo indo para frente. Como é o nome dessa propriedade, gente? Como é o nome dessa propriedade geral? Fala aí. Como é o nome dessa propriedade? Com compressibilidade. Eu aplico uma força e diminuo o espaço entre as moléculas. Agora, gente, se eu parar de aplicar uma força, o que acontece com o êmbolo? Ele volta, não é não? De novo, ó, se eu aplico uma força, eu comprimo a matéria. Se eu parar de aplicar a força, o êmbolo volta. Por quê? Porque a matéria é compressível, porque se eu aplicar uma força, eu diminuo o espaço entre as moléculas, mas a matéria também é elástica. Elasticidade. E o que é elasticidade? É a capacidade de voltar ao seu estado original após ser comprimida. Tudo bem? Então a matéria ela é compressível, mas ela também é elástica. Tá bom? Eu posso esticar, do mesmo jeito que eu posso diminuir o espaço, eu também posso esticar. Beleza? Volta lá, Tiagão, pro slide. Pro slide, que eu estou empolgado. Beleza. Então, ó, inércia, a matéria tende a permanecer em repouso, a menos que uma força haja sobre ela. Massa é a medida da quantidade de matéria que eu tenho. Extensão é porque toda matéria tem começo e fim. Impenetrabilidade, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Divisibilidade, a matéria é divisível, posso dividir em partes menores. Descontinuidade, a matéria é descontínua, existe espaço entre as moléculas. Compressibilidade é a capacidade de diminuir esses espaços e a elasticidade é a capacidade de aumentar esses espaços. Além disso, pessoal, a matéria é indestrutível. E quem foi que falou que a matéria é indestrutível? Pela primeira vez na história da humanidade, vai ganhar um doce. Fala aí qual foi o cientista que falou que a matéria é indestrutível pela primeira vez. Fala aí. Fala, Luquinhas. Se vai falar, pode falar, Luquinhas. Lavoisier. Infeliz, Lavoisier. Perfeito, Lavoisier. Porque Lavoisier fala que a matéria, a massa se conserva numa reação química. Ele diz o seguinte, ó, que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Ou seja, ele diz que os átomos não podem ser criados nem destruídos. Átomo não faz menino e átomo também não morre. O átomo que eu tenho, ele continua, mesmo que ele sofra uma reação química. Porque uma reação química, pessoal, na verdade é uma transformação da matéria. E não a destruição da matéria. Ah, mas quando eu queimo o papel, eu destruo o papel. Não. Você está transformando o papel em outras coisas. Então a matéria é indestrutível. E essas são as propriedades gerais da matéria, que são as propriedades que toda matéria tem, independentemente de quem seja. Alguém quer falar? Acho que o Luquinhas levantou a mão, né? Luquinhas, quer falar? Olha aí no bate-papo se o Luquinhas quer falar. Luquinhas, quer falar alguma coisa, Luquinhas?
Se quiser falar, levanta a mão novamente. Ah, foi sem querer. Boa. Vamos lá. Volta lá no slide, Tiagão, por favor. Tiagão, depois tu arruma só uns carocinhos d'água que eu tô com sede da peste. Deixa eu só clicar aqui no meio da tela para passar o slide. Vamos lá, continuando. Show. Gente, agora vamos falar das propriedades específicas da matéria. Ou seja, é diferente. Propriedade geral todo mundo tem. Por exemplo, inércia. O ferro e a madeira têm a mesma inércia. Só vai se mexer se aplicar uma força. O ferro e a madeira são descontínuos. Agora, nas propriedades específicas, cada um tem a sua. Vamos lá. Primeira propriedade específica, ponto de fusão. Segunda, ponto de ebulição. Aí aqui, pessoal, eu quero ir com muita calma nessa hora. Vamos lá. Eu quero ir com muita calma nessa hora. A matéria, ela tem 3 estados físicos. Ela tem 3 estados físicos. A matéria pode ser encontrada. Valeu, mestre. Obrigado de verdade. Gente, eu estou impressionado aqui com a quantidade de pessoas que tem na aula, viu? Quase 200 mil pessoas. Eu acho que essa é a maior live que foi feita aqui na quarentena até agora, tá certo? Vocês podem fazer as doações dos alimentos aqui pelo QR Code aqui que está no canto da tela, tá bom? Queria como é, Thiago? Tem uma doação? Galeguinho das Encomendas tá doando 1000 cestas básicas, Gente, obrigado, Galeguinho das Encomendas. Você é um ícone. Então, vamos lá. Ó, agora não vá doar sal. Porra, uma vez eu fiz um aulão, aí o pessoal, 1 quilo de alimento. Beleza. 30 quilos de sal. A parte tinha vergonha. Acaba de doar 1 quilo de alimento, doar 1 quilo de sal. Além do quilo de sal, isso é uma miséria de barato. Você vai matar o povo de hipertensão. Dá 1 quilo de arroz, 1 quilo de sal, meu irmão. Pelo amor de Deus. Tenha fé. Ou então faz igual o trote. Na faculdade, quando a gente fez o trote para os bichos, que é a turma que vinha depois da gente, aí a gente queria fazer eles carregarem uma melancia durante a semana todinha, né? Fui eu que dei essa ideia. Eu disse, galera, bora botar os calouros para carregar uma melancia? Aí ele disse, não, bicho, mas aí eles vão trazer melancia pequena. Como é que a gente faz para fazer eles trazer melancia grande? Eu disse assim, já sei. Vamos dizer que nós vamos fazer um café da manhã para o Instituto de Apoio às Crianças com Câncer, o IACC, e cada um tem que levar uma fruta. E que nossa turma ficou encarregada de levar a melancia. Aí a gente disse, ó, menino, vocês vão ter que levar uma melancia e tal. Aí eles disseram, qual o tamanho da melancia? Aí eu disse, ó, do tamanho do seu coração. Se você quiser doar mais comida, você leva a melancia grande. Se você quiser doar menos comida, você leva a melancia pequena. Então leva a melancia do tamanho do seu coração. Minha gente, no dia do trote, era cada lapa de melancia. Era melancia. Bicho, tinha uma melancia lá do menino que tinha 10 quilos. Aí deu pena, que tinha menina que era do tamanho de Palominha, tinha menina lá que era do tamanho de Ingrid, e tava com a melancia desse tamanho, e tem uns cabos rei do meu tamanho com a melancia bem pequenininha. Eu disse, não, troca essas melancias aqui também é putaria. Aí vem cá, ó, bota aí no quadro, Tiagão, por favor. A matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O estado gasoso. Gente, como eu já falei para vocês, o estado sólido, a distância entre as moléculas é muito pequeno. É muito pequeno. Essas moléculas, elas não conseguem se movimentar. Porque o espaço entre elas é muito reduzido, é muito diminuto. Diminuto, vixe. O espaço entre elas é muito pequeno, é muito reduzido. O espaço entre elas é muito pequeno, é muito reduzido. É por isso que eu não consigo atravessar esse quadro. Porque como esse quadro aqui é sólido, as partículas estão muito próximas umas das outras. Eu não consigo penetrar aqui. Essas partículas, elas não se movimentam. Na verdade, gente, nenhuma partícula num planeta está parada. Nem no zero absoluto. Essa história aqui no zero absoluto, as moléculas estão paradas, isso aí já caiu por terra, mas antiga poção de cagar. Então, ó, as moléculas, elas se movimentam, mas elas têm um movimento muito curto. Elas só vibram. Então, no estado sólido, as moléculas, elas vibram. Elas não conseguem se deslocar, elas só vibram. É por isso que eu dou um murro no quadro, mas minha mão não atravessa. Porque não tem espaço para passar. É diferente do líquido. É diferente do líquido. Eu consigo andar através desse quadro? Não consigo, porque ele é sólido. Agora, no líquido, as moléculas, elas já têm mais espaço. Então, elas sim conseguem se movimentar livremente. Essas moléculas, elas têm capacidade de movimentação. Então, essas moléculas, de fato, elas se movimentam. Elas se deslocam. É por isso que eu consigo andar numa piscina,
Consigo, consigo. Mas eu ando com facilidade na piscina ou eu vou andando com uma resistência bem grande na piscina? Eu vou andando com resistência bem grande. Porque apesar de eu ter espaço, esse espaço não é tão grande. Beleza? Agora, no estado gasoso, as moléculas têm um espaço absurdo entre elas. Tanto que a gente diz que no estado gasoso, as moléculas, elas deslizam. Elas deslizam umas sobre as outras. Por isso que eu consigo andar livremente no estado gasoso. Ó, nesse momento, eu estou cercado de ar atmosférico, ou seja, eu estou cercado de matéria no estado gasoso. Aí eu consigo andar livremente sobre esse espaço, porque o estado gasoso tem muito espaço, tranquilo? Então, de novo, ó, tentei atravessar o estado sólido, eu não consigo. Agora, enfiar a mão na bacia d'água, as moléculas de água abrem, tua mão passa. Quando tu tira, elas voltam. E no estado gasoso, minha gente, ó, movimentação livre. Tudo bem? Aí vamos relembrar? Nono ano, quando você assistia a aula lá com a tiazinha, que não era a tiazinha, né, Tiago? Mas se fosse a tiazinha, ia ser top. Mas quando você assistia a aula lá com a tiazinha, você aprendia que o estado sólido ele pode passar para o estado líquido. E que o estado líquido pode passar para o estado gasoso. E você aprendeu, no show de Gustavo Lima no Cariri, que tudo que vai um dia, volta. Então, eu posso passar do gasoso para o líquido e do líquido eu também posso passar para o sólido. Vamos lá, vamos relembrar. Nono ano. Oh, meu Deus. Quando eu quero passar, pense na água. Quando eu quero passar do estado sólido para o estado líquido, pense na água. A água no estado sólido, conhecido vulgarmente como gelo, né? Quando eu quero passar do estado sólido para o estado líquido, eu tenho que aquecer ou tenho que resfriar? Vai. Do estado sólido para o líquido, tem que aquecer ou resfriar? Para o gelo virar água líquida, eu tenho que aquecer ou resfriar? Eu tenho que aquecer. Aquecer. Então, ó, mais calor. E para o líquido virar gás, para a água e do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho que aquecer mais ou vai resfriar? Eu tenho de novo que aquecer. Por isso que a passagem do estado sólido para o líquido e líquido para o gasoso, ó, gente, a seta indo da esquerda para a direita são processos endotérmicos. Eu tenho que ganhar calor para que isso aconteça, tá bom? Coçar o nariz, coronavírus, mas minha mão tá limpa. Beleza. Ei, vai, do nono ano. Como é o nome da passagem do estado sólido para o estado líquido? Oh, coisa linda, é a... Vai, nono ano. É a fusão. A fusão, beleza? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E como é o nome da passagem do estado líquido para o gasoso? O nome é... Depende. Depende. Opa, aqui é mais calor. Nós vamos, pessoal, generalizar. Nós vamos generalizar. Nós vamos chamar de vaporização. Nós vamos chamar de vaporização. Pessoal, a vaporização, ela pode acontecer de 3 formas. Vamos lá. Vou colocar um asterisco aqui, ó. Vaporização. Porque essa passagem do líquido para o gasoso, ela pode acontecer de 3 formas. Deixa eu ver se aqui no canto escreve. Melhor aqui. Melhor aqui. Eu posso ter uma evaporação. Eu posso ter uma ebulição. E eu posso ter uma calefação. Quase que eu esqueço o nome da terceira. Calefação. Calefação. Evaporação, ebulição e calefação. O que é a evaporação? Pessoal, evaporação é a passagem espontânea do estado líquido para o gasoso só com a temperatura ambiente. Ou com aquecimento leve. Por exemplo, lavei a roupa, coloquei no varal. Se eu for lá mais tarde, se tiver sol, claro, essa roupa vai estar seca. A água que estava na roupa ferveu para poder secar? Ferveu a água ferveu? Não. Se você botar o ouvido perto lá da roupa, você vai escutar? Você vai escutar as bolhas? Não vai, não vai. Por quê, pessoal? Porque é um processo espontâneo. É um processo espontâneo, um processo lento. Então, a evaporação, pessoal, ela acontece com a própria temperatura ambiente. Ó, T ambiente. Ela acontece com a própria temperatura ambiente. É um processo lento e é um processo espontâneo ou forçado? Espontâneo. É assim que você vai anotar no seu resumo. Então, primeira forma de vaporização é a evaporação. Eu sei que está difícil de ver, não precisa nem reclamar não. Mas eu estou falando, presta atenção no que eu estou falando. Ó. A primeira forma de vaporizar é evaporação, que é um processo lento que ocorre na temperatura ambiente, de forma espontânea. Exemplo, roupa no varal. Beleza?
Já a ebulição, você tem que aquecer. Você vai aquecer e de forma mais rápida, você vai forçar a água a ir para o estado gasoso. Então, a evaporação é um processo espontâneo e um processo lento. A ebulição é um processo mais rápido, mas você tem que aquecer, você tem que colocar a panela d'água lá no fogo, para ela entrar em ebulição. Então, a ebulição acontece através de um aquecimento. E qual é a principal característica da ebulição? É a formação de... Coloca aí nos comentários, vai, coloca aí no bate-papo. Qual é a principal característica da ebulição? É a formação de bolhas. Por isso que se chama ebulição. Bulli vem do latim. Bulli significa bolhas. Tudo bem? Tudo bem. E o que é a calefação? Você vai lembrar da calefação da seguinte forma. Você foi rachar os cabos. Você foi rachar lá naquele society que tem perto da linha do trem. Esqueci como é o nome lá. Enfim, naquele society que é perto da linha do trem. Ebulição é forçado. Ebulição também é forçado. Não é espontâneo, certo? É forçado. Viu? Viu, Ariel? É forçado. Ó, ebulição, você tem que aquecer. É mais rápido. Não é tão rápido assim, mas é mais rápido. E é forçado, tá certo? Sim. Você vai lá pro society, lá perto do Baleia Burger. Aí você joga lá. Eu fui lá, eu, Vanilton, Jerônimo Neto, Tiagão, Vinícius, a gente foi lá fazer um racha. Eu, como sempre, fiz 6 gols. Desses 6 gols, 5 foram cagados e 1 foi contra. E França, obrigado, França, nome do society, lá em França. Valeu, Aderlan. Aí a gente rachou. Aí Neto disse, ei, bicho, onde é que tem um sanduíche bom para nós comer aqui perto? Eu disse, cara, tem lá o Baleia Burger. É bom, o sanduíche é bom, barato, saudável, vamos lá, vamos. A gente foi comendo Baleia Burger. Aí ele disse, me dá um x-tudo no Pombola? Aí beleza. Aí o cara ligou lá, a chapa, e a gente lá sentado escutava só isso aqui, ó. Na chapa. As cabeças, menino. Ó o bacon encostando na chapa. Sabe o barulho do bacon? Na verdade é o chapeiro lá desse jeito. Puta que pariu, os cabas chegam uma hora dessa, suor, rei. Aí, mas é gostoso o tempero, Gabriel. Exatamente, Gabriel. O tempero é natural, é gostoso. O Ligeirinho, acabou as festas lá, Dom Boteco, Bodega, nós vamos direto pro Ligeirinho, 3 horas da manhã comer sanduíche. Meu amigo, você bebo, você é imortal. O bebo, ele pode comer lixo. Tá com fome? Tá bebo? Revire uma lata de lixo. Você é imortal. Você não vai morrer. Pode ficar tranquilo. Pode revirar lixo e comer à vontade. Mas aí, o que é que eu quero falar para vocês? É que quando você pega o suor e taca na chapa, esse que você está escutando é nada mais, nada menos do que a molécula de água que está batendo e aquela chapa está tão quente que instantaneamente ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Isso é a calefação. Então, gente, a calefação é a passagem não lenta e nem rápida. É uma passagem instantânea. Instantânea do estado líquido para o estado gasoso. E como é que ela acontece? Ela acontece mediante a presença de muito, muito, muito calor. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilidade? Posso continuar? Então, a passagem do estado líquido para o gasoso é a vaporização, que pode ser a evaporação, que é um processo lento e espontâneo, pode ser a ebulição, que é um processo mais rápido, mais forçado, tem formação de bolhas, e a calefação, que é um processo instantâneo. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Agora vamos voltar. Do estado gasoso para o estado líquido, eu posso ter 2 coisas. Eu posso ter a liquefação, que acontece quando eu tenho apenas um resfriamento, e eu posso ter a condensação. Qual é a diferença de condensar e liquefazer? Gente, a liquefação é quando eu tenho um gás e eu resfrio ele e só com resfriamento ele já passa para o estado líquido. Já a condensação, esse gás sobe, bate numa superfície, volta para o estado líquido e pinga de volta. Por exemplo de condensação. Panela. Quando você pega a panela que abre assim, não está cheio de gota lá na tampa? Não está cheio de gota lá na tampa? O que é que está acontecendo ali? Você aqueceu, a água entrou em ebulição, subiu, bateu na tampa, perdeu o calor, virou água de novo e desceu. Então, a diferença de condensação para liquefação é que a condensação ela precisa bater na superfície. E quando eu passo do estado líquido para o estado sólido, aí eu faço uma solidificação. Tranquilo? Lembrando que a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso também acontece. Exemplo, gelo seco. O gelo seco passa direto. O gelo seco, gente, é gás carbônico congelado, tá certo? Os caras pegam um gás carbônico, resfriam e congela.
O gelo seco ele passa direto do sólido para o gasoso. Outro exemplo, naftalina. A naftalina também passa direto do sólido para o gasoso sem precisar passar pelo líquido. E como é o nome desse processo? Sublimação. Sublimação. E se for passar do gasoso direto para o sólido, voltando, aí não vai ser sublimação, vai ser ressublimação. Então, do sólido direto para o gasoso é sublimação, voltando é ressublimação. Quem é que ressublima? O iodo. Se você aquecer o iodo, ele sublima. Ele vai direto do sólido para o gasoso. E se ele bater na superfície, ele condensa e ao condensar ele volta não para o líquido, ele volta direto para o sólido. Então o iodo sublima e ressublima. Tudo bem? Beleza? Gente, entre um estado físico e outro, existem estados físicos intermediários. E eu gostaria de comentar um pouquinho sobre eles. Tiagão, essa aula vai até meio-dia ou ela vai até 1h? Meio-dia? Reduzir o tempo de aulas, cachorro. Eu vou pegar Vanilton, não vou pegar Vanilton. Ariel, liquefação, passagem do gasoso para o líquido apenas por resfriamento. E condensação, precisa de uma superfície, certo? O gás bate na superfície, resfria e volta para o líquido. Pessoais, vamos lá. Ui. Paulo, eu acho que é até 12h30, não? É 12h30. É até 12h30, estavam querendo me boicotar aqui, né, Tiagão? Beleza. Tinha poucas ideias. Existem estados intermediários. Por exemplo, eu quero falar agora só com o pessoal que bebe. Eu acho que ninguém aqui no núcleo bebe. Graças a Deus, nós temos, pessoas que não são alcoólatras aqui no núcleo. Eu também... sim, o plasma é o quarto estado físico, mas a gente não estuda ele no ensino médio não, viu, Alderlane? O plasma é o quarto estado físico, mas a gente não estuda ele no ensino médio não. Então, só falando aqui as pessoas do núcleo que não bebem, tá bom? Existe um estado que é uma transição entre o sólido e o líquido. Esse estado se chama sobrefusão. O que é a sobrefusão? É assim, ó. O líquido, ele ainda não percebeu que ele está no estado sólido. Mas qualquer estímulo que for feito nele, ele vai se solidificar instantaneamente. Por exemplo, aquela cerveja gelada, que está tão gelada que se você pegar no meio, ela congela. O que acontece ali? Aquela cerveja que está muito gelada, como aquilo é uma solução, vocês vão aprender na aula de propriedades coligativas, que a temperatura de fusão da cerveja não é 0, é menor que 0. É -8, -10, -12. Mas tem cerveja que está tão gelada que se você pegar no meio dela, ela vai congelar instantaneamente. Por que isso acontece? É porque essa cerveja que está muito gelada, ela está no estado chamado, anota aí, sobrefusão. Aquela solução já atingiu o seu ponto de solidificação. Ela já está na temperatura que ela vai se solidificar. Só que como a cerveja está lá parada no canto dela sem sofrer nenhum estímulo, é como se aquela cerveja estivesse lá dormindo assim, ó. Ela não se deu conta que já está na temperatura suficiente para ela se solidificar. Quando você pega na garrafa, você gera calor, porque sua mão tem calor. Você gera calor. E essa transferência de calor, ela interfere no sistema e gera um estímulo. É como se a cerveja acordasse e disse, vale, meu Deus, eu estou numa temperatura muito baixa, vai congelar. Aí congela. Então, o estado de sobrefusão é um estado de transição entre o sólido e o líquido. Qualquer estímulo que você der vai fazer com que essa substância ela volte a se solidificar. Tudo bem? O nome desse estado é sobrefusão. Beleza? Sobrefusão. Choque térmico é outro conceito, Ariel. Choque térmico é quando você pega uma substância que está quente, uma substância que está fria, e você coloca as duas em contato. Aí algumas substâncias podem desnaturar proteínas, pode fazer algumas outras coisas. Choque térmico é um conceito um pouco diferente. E outro estado intermediário, eu estou falando de estados intermediários. Falei da sobrefusão, que é o intermediário entre sólido e líquido, e outro estado intermediário é o vapor. O que é o vapor? Pessoal, o vapor é uma transição entre o líquido e o gasoso. Então, vapor não é gás. Vapor é um estado transicional entre o líquido e o gasoso. Nós vamos falar mais do vapor quando a gente vai na aula de propriedades coligativas, que a gente fala sobre pressão de vapor. Tudo bem? Então, tá aí, nós definimos os 3 estados físicos. Vamos botar lá para o slide, Tiagão? Vamos botar lá para o slide? Vamos voltar para o slide, vamos voltar para o slide. Vamos lá para o slide. Pode estar aí que eu vou passando.
Vamos lá. Beleza. Então, nós estávamos falando, não se perca, nós estávamos falando das propriedades específicas da matéria. Vamos lá. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Já falamos o que é fusão e ebulição, então, galera, ó, o que é ponto de fusão? É a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Simples. Então, ponto de fusão é a temperatura no qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Simples. Ponto de fusão, temperatura no qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Simples assim. E o que é ponto de ebulição? Porra, temperatura na qual a substância passa do estado gasoso, ou do estado líquido para o estado gasoso. Simples. Simples, 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 simples. Simples, 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 simples. Ponto de fusão, temperatura que passa do estado sólido para o líquido, e ebulição do líquido para o gasoso. O que é coeficiente de solubilidade? Pessoal, coeficiente de solubilidade é o quanto eu posso dissolver de uma substância em uma determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. E lembra que essas propriedades elas são específicas. Cada substância tem seu ponto de fusão. O ponto de fusão da água é 0, o do óleo já não é mais 0, o do álcool já não é mais 0. O de ebulição da água é 100, o do álcool já não é mais 100, o do óleo já não é mais 100. Coeficiente de solubilidade. O do sal de cozinha é 1, o do cloreto de potássio é outro, e por aí vai. Então, o coeficiente de solubilidade é o quanto eu posso dissolver de uma substância em uma determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do cloreto de potássio é 25 gramas em 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Ou seja, é o quanto eu posso dissolver de um soluto, 25 gramas, em uma determinada quantidade de solvente, 100 gramas de água, a uma determinada temperatura, 25 graus Celsius. Então, de novo, o coeficiente de solubilidade do cloreto de potássio, 25 gramas em 100 gramas de água a 25 graus Celsius. É o quanto eu posso dissolver do soluto em uma determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Densidade, vocês já estão cansados de saber o que é densidade. Densidade é a razão da massa pelo volume, né? Densidade é... Lucas perguntou, se a temperatura aumentar, o coeficiente de solubilidade aumenta ou diminui? Depende, nós vamos ver na aula de soluções. Algumas soluções, quando você aumenta a temperatura, a solubilidade aumenta. São soluções endotérmicas. Existem soluções que quando você aumenta a temperatura, a solubilidade diminui. São soluções exotérmicas. Então, sua resposta é, depende da solução. Certo? Por exemplo, a solução do oxigênio na água, ela é exotérmica. Se aumentar a temperatura, a solubilidade diminui. Agora, água e sal é endotérmica. Se aumentar a temperatura, a solubilidade aumenta. Então, depende. Tá bom? Sim, gente, densidade é a razão da massa pelo volume. Vamos entender o que é densidade? Ó, densidade, massa sobre volume. É o quanto de espaço, porque volume é o espaço, né? É o quanto de espaço uma determinada massa ocupa. O que isso quer dizer? A densidade da água não é 1 grama por ml? Isso quer dizer que se eu tiver 1 grama de água, no espaço, ela vai ocupar 1 ml. Tudo bem? Fernando Nunes levantou a mão. Quer falar, Fernando? Lucas, principalmente gases. Principalmente, não só gás, mas principalmente gases. Mas não é só gás, não. Alguém levantou a mão. Alguém quer falar? Foi sem querer. Vamos lá. Beleza? Então, densidade é o quanto no espaço uma determinada massa ocupa. Esse é o conceito de densidade. Lembra? Se eu coloco 2 materiais, o que é mais denso, afunda. E o que é menos denso, boia. Por que o óleo boia na água? Porque o óleo é menos denso do que a água. Tá bom? Essa aula é de conceitos básicos. É coisa bem básica mesmo. O que é dureza? Vocês já sabem. Dureza é a capacidade de riscar ou ser riscado. Não esqueça. Lembre, quando eu passo a grafite, tá ligado nessa, Tiagão? Quando eu passo a grafite no caderno, eu não estou riscando o caderno, é o caderno que está me riscando. Porque o caderno ele é mais duro que o grafite. Então, quando eu passo o grafite no caderno, o grafite se desintegra. Então, na verdade, é o caderno que risca o grafite, e não o grafite que risca o caderno. Então, isso eu já expliquei para vocês. Não esqueçam que dureza é a capacidade de riscar ou ser riscado. Se eu passar um prego na parede, quem é que vai se desgastar? A parede, porque o prego é mais duro que a parede. Tá bom? E tenacidade é a capacidade de receber uma paulada e manter sua conformação. Por exemplo, o vidro tem alta ou baixa tenacidade? Baixa, porque se eu tacar uma paulada no vidro, ele se patifa todinho. Agora, o alumínio tem alta ou baixa tenacidade? Alta, porque se eu der uma paulada no alumínio, ele não quebra, ele amassa. Então, dureza e tenacidade a gente já viu e vamos passar, vamos embora. Galera, continuando. Clica só na tela para passar o slide. Pronto.
Agora, nós vamos falar da diferença entre substância e mistura. Deixa eu só apagar o quadro aqui, voado. Aí tu pode filmar só o quadro, que agora eu vou usar o quadro. Mas essa é a nova do TZ e dos Agapiano. Wilson Ned, pra Jesus. Vem louvando, ó. Vem louvando, ó. Vem louvando, ó. Vem louvando, ó. Rapidinho com o pezinho, rapidinho com o pezinho, com o pezinho, rapidinho, rapidinho com o pezinho. Ele está machucado. Preste atenção no que eu estou te falando. Se esforça, é pra Jesus. Vem louvando, ó. Tem pergunta? Pode existir diferença de dureza entre o mesmo material? Como assim, Luquinhas? Tu está dizendo se a mesma substância pode ter diferença de dureza? Luquinhas, eu acho que eu entendi tua pergunta. Vê se eu entendi. Pode existir diferença de dureza entre o mesmo material? Cuidado, porque nós estamos falando de propriedades específicas da matéria. Então, quando eu falo assim, vidro, e quando eu falo assim, vidro temperado, apesar de a gente considerar o mesmo material, são matérias diferentes. São feitas de substâncias diferentes, são corpos diferentes, tá certo? Então aí tem uma diferença de dureza. Mas se você estiver falando da mesma substância, por exemplo, água, ou então óleo, ou então carbono grafite, ou então carbono diamante, aí cada um vai ter a sua mesma dureza, tá certo? O grafite ele vai ter a mesma dureza independentemente de como ele está. Agora, trabalhar ele mais ou menos pode mudar essa dureza, tá certo? Então, pode existir diferença de dureza entre o mesmo material? Depende da forma como você trabalha esse material. O vidro laminado tem uma dureza diferente do vidro temperado. E por aí vai, tá certo? Aqui a gente fala de uma forma mais geral. A gente está falando de propriedades gerais da matéria como um todo, tá certo? Eu acho que foi essa a tua pergunta. Vamos lá. Gente, vamos caracterizar o que é substância e o que é mistura. O que é substância e o que é mistura. Vamos lá. Galera, o que é uma substância? Gente, substância é quando eu tenho apenas... Presta atenção. Substância é quando eu tenho apenas... O que é substância? É quando eu tenho átomos em conjunto formando uma molécula. Uma substância é quando eu tenho apenas uma molécula. Essa molécula pode ser formada por um ou por mais elementos. Mas uma substância, pessoal, e para deixar bem claro, eu vou colocar aqui substância pura. Uma substância pura é nada mais nada menos do que um conjunto de átomos formando uma molécula. Essa substância, ela pode ser simples e ela pode ser uma substância composta. O que é uma substância simples? Lembrando, o que é uma substância? É um conjunto de átomos formando uma molécula. O que é uma substância simples? É quando esses átomos pertencem ao mesmo elemento. Por exemplo, eu só tenho um único elemento. Eu tenho mais de um átomo, mas só um elemento. Por exemplo, O2. Ah, ela não tem dois. Não, tem um elemento, que é o oxigênio. Tem dois átomos, mas um só elemento. Outro exemplo, N2. Outro exemplo, carbono, grafite. Eu só tenho o elemento carbono. Outro exemplo, O3, que é o ozônio. Então, a substância simples, ela é formada por apenas um elemento. Já a substância composta, ela é formada por mais de um elemento. E aí são as várias que a gente já viu ao longo do ano, ó. CO2, SO2, ácido fosfórico e por aí vai. Tá certo? Então, uma substância é uma substância, ela está lá sozinha no canto dela. Agora, quando eu coloco duas ou mais substâncias em contato, aí eu não tenho mais uma substância pura. Quando eu tenho duas ou mais substâncias em contato, agora eu tenho uma mistura. Então, o que é uma mistura? É quando eu tenho duas ou mais substâncias em contato, tudo bem? Então, substância simples é quando eu tenho um conjunto de moléculas ou conjunto de átomos formando a molécula, pode ser simples ou composta. Substância simples é formada por apenas um elemento, substância composta por mais de um elemento. Já a mistura é quando eu coloco duas ou mais substâncias em contato, tá certo? Essa mistura, ela pode ser de dois tipos. Essa mistura, ela pode ser homogênea e essa mistura pode ser heterogênea.
Homogênea e heterogênea. O que é uma mistura homogênea? É quando ela só tem uma única fase. Ela só tem uma única fase. E o que é uma mistura heterogênea? É quando ela tem duas ou mais fases. Pessoal, primeiro eu preciso conceituar para vocês o que é fase. Coloque aí no bate-papo o que é que vocês acham que é fase. Qual é o conceito que vocês têm de fase? Todo mundo sabe o que é fase, só é difícil explicar. Luísa, tudo que pode ser visto, show de bola. Show de bola. Aceito sua resposta. Alguém mais tem alguma sugestão? Formas em que ele se apresenta, pode ser também. O que mais? O que eu consigo ver, show de bola. Vocês sabem qual é o conceito de fase do livro? Anota aí. Fase. Anota aí no seu resumo. O que é fase? Anota aí no seu resumo. O que é fase? São as partes homogêneas de um sistema heterogêneo. De novo, o que é fase? São as partes homogêneas de um sistema heterogêneo. De novo, o que é fase? Fase são as partes homogêneas de um sistema heterogêneo. De novo, o que é fase? São as partes homogêneas de um sistema heterogêneo. Pessoal, sabe como é que você decora isso? Se você for corno. Se você for corno, você vai decorar esse conceito. Corno. Aí você decora esse conceito. Porque, gente, olha que conceito difícil de entender. Esse é o conceito que tem no livro Ricardo Feltri. Fase, as partes homogêneas do sistema heterogêneo. Olha aí, para você entender o que é um sistema homogêneo, para entender o que é um sistema heterogêneo, você tem que saber o que é fase. Aí, para saber o que é fase, você tem que saber o que é um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo. Que diabo é isso? Então, ó, eu não gosto desse conceito de fase. Mas no livro, se lhe perguntarem o que é fase, você vai falar bonito. Se o aluno do outro cursinho chegar e perguntar para você, o que é fase, mano? Aí a gente vai chegar para ele e vai dizer assim, ó, as fases, bota cá aquele monóculo. As fases são as partes homogêneas de um sistema heterogêneo. Mas você vai aprender assim, fase é tudo aquilo que eu consigo ver. Fase é tudo aquilo que eu consigo ver. São as partes diferentes do sistema que eu consigo ver. Tudo bem? Eu vou apagar essa parte aqui que fala de substância, porque agora nós vamos falar só das misturas. Preste atenção. Se eu pegar um recipiente, eu vou falar sobre o sangue, Anny, não se preocupa não. Ó, se eu pegar um recipiente e nesse recipiente eu adicionar, vamos lá, presta atenção. Eu vou adicionar nesse recipiente, deixa eu só passar o álcool gel aqui no pincel azul para usar azul. Rapidão. Quem sabe para ao vivo. Vamos lá. Gente, aí nesse sistema aqui, é preto também. Os azuis são pretos. Aqui, gente, os pincéis aqui estão assim, estão igual aquele episódio do Chaves. Que, ei, Chaves, de que é suco? Esse suco é de limão que parece com laranja e tem gosto de tamarindo. Pronto, o pincel aqui ele é azul, que está com tinta vermelha, mas na verdade ele é roxo. Gente, então, ó, imagina que eu tenho aqui um recipiente e eu enchi esse recipiente com água, certo? Depois, na parte de cima do recipiente, eu coloquei óleo. Então, tem água, tem óleo. Vocês sabem que água e óleo não se misturam. Vocês já tiveram aula de interações intermoleculares. O óleo é apolar e a água é polar. Então, semelhante dissolve semelhante. Polar com apolar não rola. Então, óleo, água e eu coloquei um cubo de gelo. Gente, o que é fase? Fase é o número de coisas diferentes que você consegue ver. Fases é o número de coisas diferentes que você consegue ver. Então, olha só. Quantas coisas diferentes tu consegue ver aqui? Ó, eu tenho óleo, água e gelo. Vamos lá. Quantas coisas diferentes você tem aqui? Vai, fala aí no bate-papo, Quantas coisas diferentes você consegue ver aqui? Fala aí, menino. Quantas coisas diferentes você consegue ver aqui? Vai. Perfeito. 3. Wanda, Paloma, Alderlane, beleza. 3. Quais são as 3? Gelo, óleo e água. Então, gente, isso significa que eu tenho 3 fases. Isso é fase. Então, não grava aquele conceito meio feio, não, de que fase é as partes homogêneas de um sistema heterogêneo. Não. Grava assim. Fase é tudo aquilo diferente que eu consigo ver dentro de um sistema. Tá certo? O sistema é o lugar que eu estou estudando. Agora, pergunta. Tem 3 fases e tem quantos componentes? Fala aí. Quantos componentes eu tenho aqui?
nesse sistema? Quantos componentes? Eu tenho 3 fases, mas quantos componentes? E a gente já respondeu, ó, eu tenho 2 componentes. Apesar de eu ter 3 fases, eu só tenho 2 componentes. Por quê, gente? Ó, quais são os componentes? Óleo, água e gelo, que também é água, só que está no estado sólido. Então, eu tenho 3 fases e 2 componentes. Beleza? Aí vamos lá. Esse sistema é um sistema homogêneo ou é um sistema heterogêneo? Esse sistema é um sistema heterogêneo. Por que é um sistema heterogêneo? Porque ele tem mais de uma fase. Tudo bem? Beleza, pessoal? O áudio tá legal, o vídeo tá legal, vocês estão conseguindo enxergar? Fala aí no bate-papo se tá legal. Vocês estão bem? Tô tranquilo, que saudade de vocês. Deixa eu dar um abraço em vocês. Deixa eu dar um abraço virtual aqui em vocês. Peraí. Saudade, que saudade. Voltando. Massa? Beleza. Mas, se ao invés de eu ter esse sistema bonitão aqui, eu tivesse só assim, ó. Vou apagar. Se ao invés de ter esse sistema bonitão aqui, eu tivesse só esse sistema aqui. Preste atenção. Vamos testar a memória de vocês. Vou colocar cloreto de sódio, NaCl. Cloreto de sódio, NaCl. Na água. Na água. Vai, bebezão. Pergunta número 1. Fala no bate-papo. Quem não responder no bate-papo vai ser corno esse ano. Responde no bate-papo. Pergunta número 1. Esse sistema é homogêneo ou heterogêneo? Vai. Açoita. Sistema homogêneo ou heterogêneo? Água e sal de cozinha. Show de bola. Homogêneo, homogêneo. Muito bem, ninguém quer ser corno, então tá todo mundo respondendo. Massa, massa, show de bola. Homogêneo, homogêneo, homo o quê? Homossexual, homogêneo, homogêneo. Homogêneo, show de bola. Show, show. Homogêneo, massa. Pergunta número 2. Quantas fases eu tenho nesse sistema? Vai. Só quem não quer ser corno responde. Vai. Quem não responder vai ser corno esse ano. Só uma fase. Show. Uma fase. Uma fase. Uma fase. Uma fase. Quantos componentes eu tenho nesse sistema? Vai, 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 vai. Quantos componentes eu tenho nesse sistema? Vai. Quantos componentes? 2. Eu tenho 2 componentes. Eu tenho sal e eu tenho água. Agora, só quem não vai ser corno esse ano. Qual é a interação intermolecular que existe nesse sistema? Qual é a interação intermolecular que existe nesse sistema? Íon dipolo. Show de bola, galera. Então aqui eu tenho íon dipolo. Vocês são lindos, perfeitos, maravilhosos. Que saudade. Que é uma interação bem forte, né? Uma interação bem forte. Massa. Show de bola. Perfeito, perfeito. Gente, você mataram a pau. Mataram a pau. Oi? Exatamente, interação bem forte. Vocês estão fazendo agora comigo, interação bem forte. Piadoca, vai Thiago, viu? Tanana, tanana, tanana. Carlos Alberto de Nóbrega. Cala a boca e toma esse contrato. O som tá ruim, acho que é porque a lapela entrou aqui. Pronto, melhorou. Galera, mais um exemplo. Landim, tá bom, tá não, cala a boca. Eu tenho aqui água. E aqui eu tenho uma pedra de granito. Esse sistema é homogêneo ou heterogêneo? Esse sistema é homogêneo ou heterogêneo? Esse sistema é homogêneo ou heterogêneo? Tá parecendo uma batata, né? Mas é um granito, tá bom? Coloca aqui do lado o nome. Para quem chegou agora e não achar que é uma batata. Granito. Homogêneo ou heterogêneo? Hétero. Hétero o quê? Sexual não. Heterogêneo. Show. Quantos componentes tem esse sistema? Vai. Quantos componentes tem esse sistema? Opa, 2 ou 4? O povo está reclamando do vermelho? Ei, foi mal. Vocês são daltônicos também, é? Vamos lá, 2 ou 4? 2 ou 4? 2 ou 4? Pessoal, aqui eu tenho 4 componentes. Vê só, eu tenho a água, que é um componente, mas vocês não caiam na pegadinha do granito. Gente, o granito é a pegadinha mais paia que existe nos vestibulares. A UES gosta muito dessa pegadinha. É a pegadinha mais paia que existe. Por quê? Porque o granito ele é formado por 3 substâncias. Pessoal, o granito ele é formado por quartzo, feldspato e mica. Então, realmente é heterogêneo, mas eu tenho 4 componentes. Eu tenho a água, o quartzo, o feldspato e a mica que formam granito.
Então, cuidado que essa é a pegadinha do malandro mais paia que existe nessas questões de sistema homogêneo e heterogêneo. É a pegadinha mais paia que existe. Mais paia que existe. Tá bom? Vamos lá. Vê se vocês estão atentos. Outro. Água. E aqui dentro da água eu coloquei... Isso aqui é pólvora. Pólvora. Então, lembrando, ó, o granito é quartzo, feldspato e mica, tá certo? Agora eu coloquei pólvora. E aí? Homogêneo e heterogêneo, água e pólvora. Água e pólvora. Homogêneo e heterogêneo. Homogêneo e heterogêneo. Quem não responde, olha aí como o pessoal começa a responder. Quem não responder vai engravidar esse ano. Ou então vai engravidar a namorada ainda esse ano. Aí, tá vendo? O pessoal responde. É porque o pessoal tem que saber como é que traz a interação. Olha aí, ó. Olha o tanto de comentário, tá vendo? Meu amigo, se eu disser assim, quem não responder vai pegar coronavírus. Ninguém responde. Agora, se eu disser assim, quem não responder vai ser corno. Todo mundo responde. Todo mundo tem medo de chifre. É heterogêneo. Agora, vocês, quantos componentes tem aqui? Quantos componentes tem aqui? Quantos componentes tem aqui? 4 também. Eu tenho a água e só a pólvora tem mais 3. Quem é que lembra quais são os 3 componentes da pólvora? Carvão ou carbono, enxofre e salitre. Carvão, enxofre e salitre. Então essa é mais uma pegadinha do malandro que pode cair na prova do Enem, tá bom? É heterogêneo, mas tem 4 componentes: carvão, enxofre, salitre e água, né? Beleza, massa. Show de bola. Galera, vamos continuar. Ó, então, a mistura homogênea, ela só tem uma fase. Quando a mistura é homogênea, eu dou um nome a ela. Eu chamo ela de solução. Eita, estou escrevendo em vermelho de novo, foi mal. Ó, quando a mistura é homogênea, eu chamo ela de solução. Então, o que é uma solução? É uma mistura homogênea. E a solução pode ser de vários estados físicos. Eu posso ter uma solução sólida, como por exemplo o ouro 18 quilates. As ligas metálicas são soluções sólidas. Líquidas, como água e sal, e gasosas, como o ar atmosférico. Lembrando que a solução é formada por soluto e formada por solvente. Melhorou. Soluto e solvente, beleza? Agora, quando eu tenho a mistura heterogênea, eu não posso chamar de solução. Não existe solução heterogênea. Se é heterogêneo, obrigatoriamente já não pode ser solução, tá certo? São coisas antagônicas. Quando é heterogêneo, eu não chamo de solução, eu chamo de dispersão. E essa dispersão, ela pode ser dividida em 2 tipos. Ela pode ser uma dispersão grosseira. O que é uma dispersão grosseira? É quando você olha e já vê que é heterogêneo. Por exemplo, água e pólvora. Tu já olha, tu já sabe que é heterogêneo. Água e areia. Tu olha, tu já sabe que é heterogêneo. Água e granito. A olho nu, tu sabe que é heterogêneo. Todas essas são dispersões grosseiras. O nome já lhe ajuda a lembrar. É grosseira, é uma coisa que é olho nu. Se tu botar do outro lado da sala, eu vejo que é heterogênea. Já aquela dispersão que tu não consegue ver a olho nu, mas se tu usar um microscópio, tu consegue, ela é chamada de dispersão coloidal ou coloide, que é uma aula específica que nós vamos ter ao longo do ano, coloides. Então, o que é um coloide? É uma mistura heterogênea, mas que a olho nu parece ser homogênea. De novo, se você a olho nu conseguir ver que é heterogêneo, por exemplo, água e areia, é uma dispersão grosseira. Se você a olho nu não conseguir ver que ela é homogênea, é uma dispersão coloidal. Exemplos de dispersões coloidais. Vamos lá. Leite. Qual a principal proteína do leite? Fala aí nos comentários. Vou já falar da maionese. Qual a principal proteína do leite? Caseína. Caseína. A lactose, não esqueça, ela é um disacarídeo, tá certo? A lactose é feita pela união, se eu não me engano, de 2 moléculas de galactose, Lembra mais não. Lembra mais não. Lactose, eu acho que é uma frutose mais uma galactose. Enfim, foda-se, lactose é um disacarídeo. É a caseína. A principal proteína do leite é a caseína. E uma proteína, pessoal, é uma macromolécula. Tu não vê ela a olho nu, mas se tu colocar no microscópio, tu consegue ver. Então, ó, o leite é um coloide. Outro exemplo, o sangue. O sangue também é um coloide.
Dica de vida para a sua prova e para a sua vida também. Ó, coloide. Todo líquido proteico é um coloide. Porque a proteína a gente não consegue ver a olho nu, mas a gente vê no microscópio. Então, todo líquido proteico é um coloide. Por exemplo, leite tem proteína? Tem, coloide. Beleza? Sangue tem proteína? Tem, coloide. Qual é a principal proteína do sangue? Dica, não é hemoglobina. Não é hemoglobina. A hemoglobina é a principal proteína da hemácia. A albumina. É a albumina. Perfeito, a albumina. A albumina é uma molécula grande, é uma macromolécula. Tu não consegue ver olho nu, mas no microscópio tu consegue. Então, líquidos proteicos, coloides. Outra dica para saber o que é um coloide. Tudo que você tiver dúvida sobre o estado físico. Quando o estado físico é estranho. Por exemplo, maionese. A maionese é sólida? Sólida, 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 sólida? Quem levantou a mão? Renan Oliveira levantou a mão. Quer falar, Renan? Pode falar. Ou foi sem querer? Sem querer. Renan, quer falar ou foi sem querer? Acho que foi sem querer. Foi sem querer. Vamos lá. Gente, quando você não tiver certeza do estado físico, a maionese, ela é sólida? Não, a maionese não é sólida. Mas ela também é líquida? Também não é líquida. Ela é um coloide. Nós vamos falar na aula de coloide sobre os tipos de coloide. Mas a dica, quando você tiver dúvida do estado físico. Outro, por exemplo, o microfone está muito baixo, disseram. Disseram que o microfone está baixo. Oi, oi, oi. Pronto, deu uma aumentadinha aqui. Outro exemplo, gelatina. A gelatina é sólida, 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 sólida? Não. Mas também é líquida, 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 líquida? Também não. Então ela é o quê? Um coloide. E além disso, a gelatina ela é rica em proteína, né? A gelatina é cheia de colágeno. A gelatina é cheíssima de colágeno. O álcool em gel é sólido? Não. Mas também é líquido, líquido, líquido? Também não. Ele é o quê? Um coloide. Tudo que for gel, espuma, que você não tem certeza se é sólido ou se é líquido, é um coloide. Tudo bem? Espuma de barbear, creme de cabelo, tudo isso é coloide. Beleza? Mas vai ter uma aula específica sobre coloides. Então, do jeito que a solução é formada sobre soluto e solvente, a dispersão é formada por disperso e dispersante. O que é o disperso? É você assistindo essa aula. O que é o dispersante? Sou eu. Não. O que é o disperso? É o que você está tentando dissolver. Por exemplo, água e areia. Quem é o disperso? É a areia. Quem é o dispersante? A água. Tá bom? Pastoso é coloide? Também. Tudo que fugir de sólido, líquido e gasoso, provavelmente vai ser um coloide. Isso é uma dica, tá bom? Isso é uma dica. Beleza? Beleza. Agora nós vamos falar... Tu pode voltar lá no slide, por favor? Dá uma olhadinha no slide. Estamos quase acabando. Estava morrendo de saudade de vocês. Vocês falando ajuda a matar a saudade. Tu clica Clica dentro do slide para eu poder passar. Pronto. Então nós já falamos a diferença de substância e mistura. Já a gente fala sobre isso. Beleza, beleza, beleza. Então nós já falamos sobre a diferença de substância e mistura. Não confundi. Pode voltar para a tela. Faltou explicar um negócio. Lembrei agora. Perguntaram? Pastoso é coloide? Geralmente tudo que tiver no estadozinho pastoso vai ser um coloide também. A menos que você... Lembrando, a menos que você consiga ver as partes, porque aí não vai ser mais coloide, vai ser dispersão grosseira. Tá certo? Pessoal, vamos falar do gráfico de mudança de fase? Nós ainda vamos comentar sobre substância e mistura. Eu falei para vocês das características das misturas. Agora vamos falar de gráfico de mudança de fase? Presta atenção. Grave isso com seu coração. Ó, como é que se comporta uma substância pura ao ser aquecida? Gente, eu estou fazendo aqui um gráfico que representa, vê só, a temperatura em graus Celsius de acordo com o tempo. Eu vou aquecer essa substância. Faz de conta que eu estou começando aqui em menos 20 graus Celsius. Menos 20 graus Celsius. E a substância em questão aqui vai ser, sei lá, a água. De qualquer forma, eu quero uma substância pura. Então, preste atenção. Esse gráfico é de uma substância pura. Não é uma mistura. É uma substância pura. Tudo bem? Que no caso aqui eu vou usar água. Qual a temperatura de fusão da água? É 0 graus Celsius, né? Então, galera, a menos 20, a água vai estar sólida, líquida ou gasosa?
A menos 20, a água vai estar sólida, líquida ou gasosa? Fala aí nos comentários. Água sólida. Então a água vai estar sólida. Aí quando eu for aquecendo, a temperatura da água vai aumentando, né? Então, ó, à medida que eu vou aquecendo, a temperatura da água vai aumentando. E que estado físico é esse aqui? Sólido, né? Porque a água está congelada. Menos 20, a água está congelada. Agora, quando eu chegar em 0 graus Celsius, 0 graus Celsius é a temperatura de fusão. É o ponto de fusão. Quando eu chegar no ponto de fusão, a água vai começar a passar do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, o gelo vai começar a derreter. Pessoal, enquanto a substância estiver mudando de fase, a sua temperatura não varia. O que significa dizer isso? Povo, menos 20, eu tenho água no estado sólido, eu tenho gelo. Atingiu 0 graus Celsius, o gelo começa a derreter. Ou seja, o gelo derrete em 0 graus Celsius. Pessoal, enquanto o gelo está derretendo, a temperatura não muda mais. A temperatura não sai mais de 0 graus Celsius. Interessante, isso acontece com todas as substâncias puras. Você pode colocar um termômetro lá no gelo. Enquanto ele está congelado, está lá, menos 15, aí menos 10. A temperatura vai aumentando, né? Menos 15, menos 10, menos 8, menos 6, menos 5, menos 2, 0. Quando chegar em 0, esse gelo vai começar a derreter. Aí vai ficar o gelo e uma pocinha de água ao redor, né? Vai ficar o gelo, ó. Vai ficar o gelo e uma pocinha de água ao redor. E esse gelo vai derretendo, né? Gente, enquanto esse gelo está derretendo, deixa eu sair da frente do desenhozinho. Gente, enquanto esse gelo está derretendo, a sua temperatura não varia. Tudo bem? A sua temperatura não varia. É porque a internet deu uma instabilidade aqui. Mas voltou, né? Acho que voltou. Então, ó, enquanto estiver derretendo, a sua temperatura não varia. Então, o que vai acontecer com esse gráfico? Chegou em 0 graus Celsius, vai começar a passar do estado sólido para o estado líquido. E como é que fica esse gráfico? Constante. Porque a temperatura não vai variar. Tá bom? Agora, enquanto o gelo está virando água líquida, a temperatura não varia. Agora, o que acontece? O que significa quando a curva começar a subir de novo? Quando a curva começar a subir de novo, significa o quê, pessoal? Que tudo que era sólido, agora já virou totalmente líquido. Então, aqui é o estado líquido. Beleza? Então, aqui coexiste o estado sólido e líquido. Mas quando a curva volta a subir, é porque voltou para o estado líquido. Essa curva vai subindo. Opa! Essa curva vai subindo. Essa curva, ela vai subindo. Quando chegar em 100 graus Celsius, pessoal, lembra que aqui eu estou falando da água. 100 graus Celsius é o ponto de ebulição. Vai ter a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Pessoal, enquanto permanecer o líquido se transformando em gás, a temperatura não vai variar. A temperatura não vai variar. Pode pegar um termômetro e colocar lá na panela. Vai subir na temperatura enquanto você está aquecendo. 70, 80, 90, 98, 99, 100. A água vai começar a ferver. 100, a água começa a ferver. Enquanto a água estiver lá na panela, vai continuar em 100. Enquanto tiver água fervendo, vai continuar em 100. Quando é que sai de 100? Quando tudo já estiver no estado gasoso. Então, pessoal, esse é um gráfico que representa como é que se comporta uma substância pura ao aquecimento. Sólido, sólido e líquido tem um ponto fixo, líquido, líquido e gasoso tem um ponto fixo e depois gasoso. Então, gente, a substância pura tem ponto de fusão e ponto de ebulição fixos, bem definidos. Bem definidos. E, além de tudo, são constantes. Beleza, pessoal? Vocês entenderam, gente, essa explicação? Como é que funciona o gráfico de uma substância pura? Tá bacana na cabeça de vocês isso aqui? Porque, ó, lembra, é uma substância pura. Só tem uma substância aqui. Pode ser a água, pode ser o sal de cozinha, pode ser o cloreto de potássio, pode ser o carbonato de cálcio. Todos eles vão se comportar assim. Se a substância estiver pura, se for só uma substância, vai ser, ó, sólido líquido, líquido gasoso, com pontos bem definidos, tá bom? Isso na CNTP? Não, cara, em qualquer lugar.
mesmo que não seja na CNTP. Caio perguntou assim, Landim, só na CNTP? Não, em qualquer lugar, viu, Caio? Se eu tiver compressão de 2 atm, isso aqui vai acontecer também. O que é que vai mudar? Os pontos. O ponto de fusão da água em 2 atm não é 100 graus. A 3 atm não é 100 graus. A 0,7 atm não é 100 graus. Lá no Monte Everest, o ponto de fusão da água, de ebulição da água e de fusão mudam. Tá bom? Mas o gráfico ele se comporta da mesma forma. Beleza? Lucas Souza perguntou, toda transformação de substância pura tem ponto crítico ou só em misturas? Eu vou guardar o ponto crítico para a aula de propriedades coligativas, viu, Luquinhas? Eu vou guardar ponto crítico para a aula de propriedades coligativas. Porque como o nosso tempo está curto, só falta mais 12 minutos de aula, se eu for falar em ponto crítico agora, eu acho que eu vou confundir mais do que ajudar. Então guarda no teu coração essa pergunta para a aula de propriedades coligativas, que ela vem já. Beleza? Tamo junto. Vou apagar aqui. Agora, como é que se comporta uma mistura comum? Pessoal, se eu estou falando que tem uma mistura comum, é porque tem uma mistura que não são comum, né? Imagina a mistura, lembrando o conceito de mistura, é quando eu coloco duas substâncias diferentes em contato, né? Eu vou apagar isso aqui, ó. É quando eu coloco duas substâncias diferentes em contato. Agora, ó, como é que funciona uma mistura? Galera, a mistura tem mais de uma substância. Então, por exemplo, se aqui está no estado sólido, aí eu vou passar do sólido para o líquido. Por exemplo, é água e sal. Vai ser o ponto de fusão de quem? Da água ou do sal? Sei lá. Mistura, gente, não tem ponto de fusão e de ebulição bem definido. Então, o gráfico da mistura, ele é assim, ó, aqui é sólido. Aqui é sólido para o líquido. Aqui é líquido. Aqui é líquido para o gasoso. E aqui é gasoso. Então, não tem ponto de fusão e de ebulição bem definido numa mistura. Numa mistura, o ponto de fusão não existe. Na verdade, o que eu tenho, ó, aqui, né, a passagem do líquido do sólido para o líquido, ó. Aqui, na verdade, eu tenho uma faixa de fusão. Eu não tenho um ponto. Não é que nem a substância simples, a substância pura, aliás, que eu chego e digo assim, não, o ponto é 0 graus. Não. Aqui na mistura eu tenho uma faixa onde ela começa a derreter. Essa faixa dessa temperatura até essa, tá certo? Eu tenho uma faixa de fusão. Assim como eu também tenho uma faixa de ebulição, ó. Seria isso aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Aqui é a faixa de ebulição. Então, faixas. E aqui, gente, essas faixas são variáveis. Então, gente, é muito fácil você saber quando é que é uma substância e quando é uma mistura. Se a questão estiver falando de uma substância pura, vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição fixo, constante, bem definido. Já se for uma mistura, a faixa de fusão e a faixa de ebulição são variáveis, tá bom? Agora tem duas misturas bonitinhas, lindas, maravilhosas, princesas, que você precisa saber. É a mistura eutética e a mistura azeotrópica. Você já conhece, você já ouviu falar de mistura eutética e mistura azeotrópica. O que é uma mistura eutética e uma mistura azeotrópica? Ó, vou apagar. Grave esse gráfico aqui. Certo? Substância pura tem ponto de fusão e ponto de ebulição fixo, constante, bem definido. Grave isso aí. Vou apagar. Não estou mais falando de substância pura. Agora eu vou falar da mistura especial. Gente, tem uma mistura que tem um ponto de fusão bem definido, mas o de ebulição, que é do líquido para o gasoso, é variável. Ó, putaria. Tem uma mistura que tem o ponto de fusão bem definido, ó. Tá aqui estado sólido. Aí chegou no estado líquido. Vou tirar essas temperaturas aqui. Chegou no estado líquido. Ou, tá no estado sólido. Chegou aqui em uma certa temperatura. Aí fica constante. Ou seja, ela tem ponto de fusão, mas não tem ponto de ebulição. É uma faixa. Ó. Ela tem ponto de fusão fixo, mas a ebulição é variável. Então, ó, fixo na fusão e variável na ebulição. É uma mistura especial. E tem outra mistura especial, ó, lembra como é o gráfico da comum. A comum, os dois são variáveis. Na comum, os dois são variáveis. Mas tem outra mistura. Tem duas misturas especiais, ó. Uma mistura, o ponto de fusão é fixo e de ebulição é variável. E tem outra mistura que é o contrário, ó. Aqui é sólido. Aí aqui é sólido para o líquido. O ponto de fusão é variável, mas o de ebulição é fixo. Aqui é líquido para o gasoso e aqui é gasoso. Ó, putaria. Então vamos lá. Ó. Como é uma substância pura? A pura tem tanto ponto de fusão quanto de ebulição fixos, como é uma mistura comum. Eu não tenho ponto de fusão nem de ebulição. Tanto a fusão quanto a ebulição são variáveis, eu tenho faixa. Agora tem duas misturas
específicas que são diferentes. Uma tem um ponto de fusão fixo e de ebulição variável e a outra é o contrário. Eu tenho um ponto de ebulição fixo e o de fusão é variável. Quem é quem? Pessoal, a mistura que tem um ponto de fusão fixo é chamada de mistura eutética. Então é uma mistura, mas é chamada de mistura eutética. E a mistura que tem o ponto de fusão variável, mas o de ebulição fixo, é a mistura azeotrópica. Então são as misturas eutética e azeotrópica. Mistura eutética e azeotrópica. Beleza, pessoal? Então, substância pura, ponto de fusão e ebulição fixos, bem definidos, constantes. Mistura comum, ponto de fusão e de ebulição variável. Mistura eutética, tem ponto de fusão fixo, mas o de ebulição é variável. É só você lembrar quem é fixo. Na eutética é fixo. Na eutética, o fixo é o de fusão. Na azeotrópica, quem é fixo é o de ebulição. Beleza? Mas tu acha que tu vai lembrar disso lá no dia da prova do Enem? Ninguém sabe nem quando é que vai ser. Ninguém sabe se vai de aço, não vai. Tu acha que vai lembrar disso aí? Vai não, bebezinho, vai não. Tu vai esquecer. Por quê? Porque lá na hora da pura da tua prova, vai vir assim, ó. Na tua prova. Assinale a alternativa que representa, que diabo de gráfico é esse? Aí vai vir um gráfico assim, ó. Agora, olhando para ele, esse gráfico aqui do meio, fala aí no bate-papo, olhando para ele, é uma substância pura, é uma mistura comum, é uma mistura eutética ou uma mistura azeotrópica? E aí? Esse aqui, ó, fala aí no bate-papo. Mistura comum, substância pura, mistura eutética ou azeotrópica? Fala aí no bate-papo, vai. Ó, tá vendo que eles não estão falando? Agora vamos para a ameaça. Quem não falar no bate-papo agora, vai ser corno do melhor amigo ainda esse ano. Fala aí, ó. Vendo aí? O povo está digitando tão ligeiro que até erra. Ó. Estética, estética, eutética, estética. Estética, eutética, estética, estética. É a mistura? É a mistura? Não é substância, né? Porque senão seriam os dois fixos. Não é mistura comum, senão seria os dois variáveis. É a mistura eutética, que tem um ponto de fusão fixo e de ebulição variável. Mas tu não vai lembrar disso no dia da prova. No dia da prova, tu vai olhar para esse gráfico e vai dizer, gente, por favor, não mande isso para as redes sociais, viu? Tu vai olhar para esse gráfico e vai pensar assim, puta que pariu. Caralho, velho, eu estudei isso no começo do ano, não lembro mais, velho. Eu sei que tem a substância pura, que o ponto de fusão e de ebulição é fixo. A mistura comum é variável, os dois. Mas tem a eutética e a azeotrópica. Aí uma tem um ponto de fusão fixo e a outra tem o ponto de ebulição fixo. Mas eu não sei quem é quem. Isso aqui é eutética ou azeotrópica? Meu Deus do céu. Fudeu. Aí você lembra, ó, quando for o ponto de fusão, é a mistura eutética. Tá certo? Então é só você lembrar. Fusão, fudeu. Fudeu, eutética. Tá bom? Beleza? Beleza. Então, ó, fudeu. Quando for o ponto de fusão, é porque é uma mistura eutética. Tranquilo? Vou apagar essa bagaceira, porque no EAD o povo tira print e posta nas coisas. Eu vou apagar isso aqui. E a aula ainda fica gravada, o que é pior. O que é pior. Vai ficar gravado na plataforma? Certeza vai sair meme eu cantando Eu Era Pipa Voada. Certeza. Daqui a pouco eu vou cantar. Daqui a pouco, para encerrar, eu vou cantar Eu Era Pipa Voada. Landinho, eu tenho um bizu disso aí. Pode compartilhar, Vitão. Compartilha aí comigo. Vamos falar do último fenômeno. Compartilha aí, que eu leio pra galera. Vamos falar do último fenômeno da aula de hoje. Cadê o bizu? Vou ligar o microfone de Vitor aí. Ligar o microfone. Agora não existe. Qual é o bizu, Vitão? Você pode ver aí na imagem. Também foi delimitado o distanciamento entre as pessoas que estão indo ao banco. Olha a inicial de cada. Aí é. É verdade. Gostei. Faz tiro. Olha a inicial de cada. Azeotrópica. Ou é a primeira? Vogão. Então, primeira. É o quê, Vitor? Que diabo de macete é esse? Eu não estou entendendo porra nenhuma. Fala aí, Vitão. Fala aí. Explica aí o macete. Pronto, falar. É tipo assim, pós organização A, E, O, U.
A, né? A primeira vogal. Ah, Então, como a zeotrópica começa com A, o primeiro vai ser o diferente. Daí, como eutética que começa com E, é o segundo que é diferente. Tá ligado? Eu tava em dúvida nesse negócio mesmo. parabéns. Deu um macete. Variou, viu? É muito doido. Hum, Melhor do que fodeu, né? eu dou para meus alunos isso aí, pô. Deu certo. Ei, Vitão, pelo menos o teu não tem palavrão, né? Você é uma pessoa culta. Pois é, pô. É porque meus alunos são de nono e primeiro ano, aí não dá certo não, essas coisas. Mas tamo junto. Valeu, Vitão. Ó, toca aqui. Ó. Valeu. Tamo junto. Então aí, você aí vai o macete, ó. A, E, I, O, U, qual é a primeira vogal? A, de azeotrópica, que é o diferente. É o primeiro, é o diferente, azeotrópico. Gostei. Vamos lá. Gente, para finalizar nossa aula, o que é alotropia? Gente, alotropia é um fenômeno onde, preste atenção, o mesmo elemento forma substâncias simples diferentes. O mesmo elemento forma substâncias simples diferentes. Como assim? Por exemplo, se tu olhar para o oxigênio ele aparece na natureza de duas formas. Lembrando, para ter o fenômeno da alotropia, eu tenho que obrigatoriamente estar falando de substâncias simples. Então, o oxigênio, como é que ele aparece na natureza? Ele aparece na forma de O2, que é o gás oxigênio que a gente respira, e na forma de ozônio. Então, isso é alotropia. É o mesmo elemento, no caso o oxigênio, aparecendo de formas diferentes na natureza. Ozônio e oxigênio. O fósforo, ele também aparece de formas diferentes na natureza. Na natureza, pessoal, tem um fósforo branco e tem um fósforo vermelho. E as propriedades físico-químicas dos compostos são totalmente diferentes uma da outra. O fósforo branco, por exemplo, ele explode quando é colocado em temperatura ambiente. Explode. Ele reage espontaneamente com o oxigênio e entra em combustão. O vermelho é o da caixinha de fósforo. Lembrando, o fósforo está na caixa de fósforos e não no palito. O palito é de pólvora, pô. O que tem fósforo é a caixa, tá certo? Aquela lixazinha. O oxigênio gasoso é o que a gente respira. O ozônio é o da camada de ozônio. A gente não respira ozônio. O ozônio não serve para porra nenhuma aqui na nossa superfície. Esse negócio de que o ozônio cura as coisas, o ozônio não cura nada não, viu? Não sejam discípulos de Laí Ribeiro, que Laí Ribeiro é louquinho, viu? Então, isso é alotropia. São substâncias simples, é o mesmo elemento formando substâncias simples diferentes. E qual é a alotropia que mais cai? Primeiro, não confunda isótopo com alótropo. Pelo amor de Deus. Você confundir isótopo com alótropo, pelo amor, não diga que é aluno do núcleo, não. Eu vou dar uma cabrobrada. Ó, isótopo são átomos que contêm o mesmo número de prótons. Por exemplo, carbono 12 e carbono 14. Isso é isótopo. Isso é isótopo. Alótropo é o carbono formando substâncias diferentes, que é a alotropia mais conhecida, que é o carbono grafite, o carbono diamante. E qual é a diferença? Por que o ozônio e o oxigênio são tão diferentes? Por que o fósforo branco é tão diferente do vermelho? A diferença, pessoal, está na estrutura. O fato deles terem estruturas diferentes faz com que eles tenham características físico-químicas totalmente diferentes. Para a gente encerrar, bota aí no slide, por favor, Tiagão. Mostrar a última coisa para os bereiros e bereiras. Show, ó. Olha aí a alotropia. Olha que massa. Tu tirou só esse bicho aqui do canto? Só para eu ver. Tem um bicho aqui no canto da tela? Só dar uma afastada. Pronto. É melhor deixar lá mesmo. Ó, gente, aí está um exemplo da alotropia do carbono. Olha no lado direito da tela de vocês, tem um carbono diamante. Percebe que o carbono diamante, ele tem uma estrutura compacta. Ele tem uma estrutura de um cristal lindo, maravilhoso. Gente, ele é formado por carbonos sp3. Carbonos que não são capazes de transmitir corrente elétrica. E por eles terem essa estrutura compacta, que está aí, o diamante é extremamente duro e extremamente resistente também. Agora, olha o grafite como é diferente. O grafite, eu tenho placas hexagonais, justapostas entre si. Ó. Eu tenho uma placa pregada na outra. E entre um conjunto de placas e outro, eu tenho um espaço. E esse espaço é o que faz com que o grafite seja frágil. Lembrando que o carbono grafite ele tem hibridização sp2. E esses carbonos sp2 eles têm elétrons livres e sofrem o fenômeno da ressonância. É por isso que o carbono grafite ele conduz corrente elétrica e conduz bem. Olha a diferença no canto de baixo da tela. O grafite, como ele é frágil. Ele é bem frágil.
ele é bem... A dureza dele é baixa. Agora, olha o diamante, como ele é compacto, duro. Olha essa outra imagem. Olha o diamante, gente. São cubos cristalinos, um do lado do outro. Olha o grafite, são placas justapostas. Tem um espaço entre uma placa e outra. E essa bola de futebol que vocês estão vendo aí são os carbonos fullerenos, também chamado de bucking ball. Eles são chamados de bucking ball porque eles lembram justamente uma bola de futebol. Esses carbonos fullerenos são isótopos, olha eu confundindo, ia levar uma paulada. São alótropos do carbono que têm grandes quantidades de carbono. Esse fullerene 60 significa que ele tem 60 átomos de carbono na molécula. O fullerene 70 significa que ele tem 70 átomos de carbono na molécula. Olha o nanotubo como é interessante. O nanotubo é como se fosse aquele grafite que ao invés de ter um monte de folhas uma em cima da outra, você enrolou uma folha dessa. O nanotubo também é formado por carbonos sp2. Então quando fala, ó, grafite, grafeno e nanotubo, são tudo carbono sp2. São excelentes condutores de eletricidade. E tudo isso, pessoal, é carbono. Tudo isso é substância simples. Tudo formado sobre o carbono. E esse é o fenômeno da alotropia. Beleza? Eu queria mostrar só um negócio para vocês. Preste atenção. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bota aí a câmera em mim para eu mostrar um negócio a eles. Vamos lá. Ó, preste atenção. Qual a diferença entre grafite, grafeno e nanotubo? Essa diferença é importante. Ó, o grafite, eu tenho placas hexagonais. Como assim placas hexagonais? Eu tenho um hexágono aqui, ó. Placas hexagonais, certo? Que tem carbonos sp2, tem um fenômeno da ressonância. Essas placas hexagonais são uma coladinha na outra, mas entre um grupo de placa e outros, eu tenho espaço, ó. Eu tenho espaço. Eu tô terminando, viu, Tiagão? Eu tenho espaço. Esse espaço é o que faz com que o grafite seja tão frágil. Então, o grafite é mais ou menos assim, ó. Faz de conta que essa flanela é uma placa e que essa flanela aqui é outra placa. O grafite é assim, ó. Uma placa e com espaço outra placa. Isso é o grafite, certo? Isso é o grafite. Um conjunto de placas e outro conjunto de placas, uma em cima da outra. Isso é o grafite. O que seria o grafeno? Pessoal, o grafeno é uma placa sozinha. O grafeno é uma placa sozinha. E o que seria o nanotubo? Seria uma placa dessa enrolada. Então, grafite, grafeno, nanotubo. Tudo carbono sp2. Tudo carbono que sofre ressonância. Tudo carbono que tem elétrons livres que são capazes de conduzir corrente elétrica. Gente, é isso aí. Bota lá no slide, por favor, Tiagão. Para a gente finalizar, conceitos que vocês já estão enjoados de verem. Conceitos que vocês já estão enjoados de verem. Clica no meio da tela para eu passar aqui. Conceitos que vocês já estão enjoados de ver. Gente, transformação da matéria, pelo amor de Deus, né? O que é uma transformação física? É que altera apenas a estrutura, mas não altera a natureza da matéria. Por exemplo, se eu rasgar o papel, transformação física. Rasgar o papel é uma transformação física. Por quê? O papel continua sendo papel, só está rasgado. Agora, se eu queimar o papel, ele deixa de ser papel, é uma transformação química. Então, para você saber se uma transformação é química ou física, é só você se perguntar: a coisa continua sendo a coisa ou ela agora é outra coisa? Por exemplo, alumínio, derretiu o alumínio. É uma transformação física. Agora é alumínio derretido. Agora, se eu fizer uma eletrólise da bauxita, eu transformo a bauxita em alumínio. É uma transformação química. Vocês já estão enjoados de saber. Estados Suíços vocês já estão enjoados de saber. E essa frase aí para vocês, galera, que nossa felicidade é naturalmente proporcionar em relação à felicidade que fazemos para os outros. Então, que nós sejamos muito felizes, mesmo nesse momento de pandemia, que também nós saibamos entender o momento que nós estamos passando. Não vamos ser aquela pessoa que também, pandemia é bom, eu estou mais em casa. Não, é um momento ruim. Vamos tentar pelo menos ser feliz no meio de tanta infelicidade, no meio de tanta notícia ruim, beleza? Então, é isso aí, galera. Bota aí na câmera só eu. Foi boa? Fala aí nos bate-papos se foi boa, se deu para matar um pouquinho da saudade, deu para matar um pouquinho da saudade. Tranquilo? Foi massa? Que Deus abençoe você também, Carolzinha. Que Deus abençoe todos nós, viu? Um beijo grande no coração de vocês. Cantar Eu Era Pipa Voada. Vai encerrar, Tiagão? Louvado seja Deus, eu cumprimento a todos que estão aí assistindo a Roda de Fogo Resgatando Vida com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Para começar, só para dar uma esquentadinha, dá uma tamborzinha aí, DJ. Eu era pipa voada. Eu era pipa voada. Fui entrado pela graça, pelo sangue de Jesus. Hoje não ando nas trevas, hoje encontrei a luz. Eu era o quê? Eu era pipa voada. Pronto, show de bola. Galera, é isso aí, gente. Vamos aproveitar aí
para estudar bastante, vou para casa estudar também. E o que vocês precisarem de mim, podem contar comigo no grupo do Telegram, no grupo da Específica. Foi um prazer interagir com vocês de novo. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz e se cuidem bastante. Cuidem da cabeça de vocês, cuidem da espiritualidade de vocês. Tá certo? Nós estamos passando por isso por algum motivo. Esse motivo eu não sei qual é. Deus sabe qual é. E se Ele entrega para nós essa missão, a gente aceita de muito bom grado. Se Deus quer que a gente passe por isso, então eu aceito passar por isso de muito bom grado. E se Deus quiser, nós sairemos mais forte disso aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Valeu. Tchau, tchau.